Oi, gente, tudo bem? Hoje, na nossa aulinha de revisão para a Unesp, eu tenho um convidado muito especial que vai dar essa aula comigo, o professor de gramática do noturno. E a gente selecionou aqui alguns assuntos que geralmente aparecem nas provas da Unesp. A gente fez uma introdução aqui para a prova da Unesp no geral. E a gente vai apresentar então isso para vocês rapidamente. A gente agradece a quem se dispôs a estar com a gente ao vivo, aos corajosos aqui que estão com a gente. Enfim, eu vou apresentar, o João vai se apresentar também, e aí a gente já começa a nossa discussão. Bom, gente, bom dia. É um prazer estar aqui com o Diurno, dessa vez dando aula de gramática também, junto com o Lucas. Como o Lucas já disse, meu nome é João Vitor, eu sou aluno do terceiro ano de Direito da Unesp. Sou professor de gramática do Noturno e sou membro do curso do grupo de extensão do NEPEC. Acho que é isso, não tem muita apresentação para falar. A gente vai fazer uma revisãozinha aqui, tratando de alguns assuntos, não todos, né, porque também não temos o tempo suficiente, mas os assuntos mais importantes que aparecem a maioria das questões de gramática, que eu acho que vai ajudar bastante vocês aí para o vestibular. Bom, então eu vou apresentar aqui os nossos slides e a gente já começa a nossa aula. Tá, foi? Acho que sim. Foi. Tá. Então eu tenho que começar a apresentar agora. Certinho. Tá dando para ver direitinho a apresentação? Uhum, tudo certo. Tá. Nossa, para mutar meu microfone. Nossa, tá, isso vai ser. Nossa. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Tá, deixa eu fazer a introdução aqui. A gente vê quando chegar nessa parte. Bom, primeiro, vamos introduzir aqui o vestibular da Unesp. O que a gente pode esperar, no geral, do vestibular da Unesp? Bom, eu destaco aqui 2 pontos que aparecem em todas as provas, não tem como fugir. A Unesp ama esse modo de cobrar as questões, que são justamente intertextualidade e interpretação de texto. Falando um pouquinho da intertextualidade. Bom, a gente já sabe que a Unesp, o vestibular da Unesp é marcado por questões que misturam várias matérias. E isso vai ser aplicado para as nossas questões de gramática também. A gente pode ter questões de gramática que misturam literatura, que misturam questões de interpretação, questões de história, de geografia. Então, os assuntos estão sempre interligados e, frequentemente, a gente usa um texto só para falar de diversas matérias, certo? Então, em gramática, geralmente, a gente vai ter um texto literário, e aí, dentro desse texto literário, a Unesp vai fazer uma pergunta sobre algum assunto de gramática, tá? Então, essa é a forma como as questões vão geralmente aparecer, tá bom? E a gente precisa se atentar, é claro, à leitura desses textos, mas a gente precisa ver diretamente o que o enunciado está pedindo para nós, para a gente já ir com um direcionamento para o nosso texto quando a gente tem uma questão de gramática, certo? Bom, então, né, a gente tem que ler atentamente os nossos textos, com calma, para a gente fazer uma interpretação coerente, e sempre ler o enunciado antes, né, para a gente já ir com um direcionamento, o que a gente está procurando naquele texto. A gente já tem que ter alguma base para a gente procurar a nossa resposta naquele texto, por exemplo, tá bom? E falando também da interpretação de texto, né, que está tão ligada também à intertextualidade. Bom, quando a gente fala de interpretação, vocês têm aula de interpretação, por isso a gente não vai ficar falando tanto sobre isso, mas basicamente a gente precisa entender o sentido das palavras e o contexto em que elas estão sendo escritas. Então, toda mensagem tem um contexto, todo texto vai estar inserido em um contexto, a gente vai ter algum personagem enunciando alguma ideia, a gente vai ter um autor que vai estar enunciando alguma ideia. Então, a gente precisa se atentar ao contexto em que esse texto está sendo escrito e ao sentido dessas palavras dentro desse texto. Então, a gente, e esse sentido vai ser diferente dependendo do modo como esses textos estão escritos. Então, a Unesp pode passar para nós, por exemplo, uma propaganda e pedir que a gente identifique alguma coisa dentro dessa propaganda. Ela pode passar um texto literário, e aí, pela linguagem, pelo modo como esse texto está escrito, a gente pode identificar uma escola literária, por exemplo. Então, são diversos modos de usar a nossa linguagem, e esses modos podem dizer muito sobre o nosso texto. E o caso das figuras de linguagem, por exemplo, né, que é um assunto de interpretação, ele frequentemente aparece, eu acho que vocês já até tiveram aula de interpretação aqui para a Unesp, e as figuras de linguagem sempre vão estar ligadas também à gramática.
Geralmente, a gente vai ter um texto, e nesse texto ele vai pedir alguma coisa sobre figura de linguagem numa primeira questão, e depois ele vai pedir, por exemplo, um assunto de gramática. Então, são assuntos frequentemente cobrados juntos, e a gente precisa ver esses assuntos de uma forma interligada quando a gente está falando da Unesp, tá? Então, é basicamente isso que eu queria dizer para vocês, é que eu acho que eu já falei também, né? Essas questões de gramática geralmente estão conectadas à literatura, a gente pode identificar por meio da interpretação uma escola literária, e aí a gente pode fazer também diversas relações gramaticais com os diversos assuntos que a gente vai abordar aqui, né? A gente separou alguns assuntos que sempre caem, e a gente pode ver vários exemplos disso na prática, como a gente vai ver ao longo dessa aula. Bom, então, é basicamente esse panorama geral da nossa prova da Unesp, tá bom? É isso que a gente pode esperar das suas questões. Claro que não apenas em gramática, a gente pode ter a conexão de várias matérias, a gente pode estudar a interpretação de texto juntamente com outras disciplinas, mas em gramática é essencial que a gente também veja esses assuntos um pouquinho. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Um exemplo, na verdade, para essa introdução, e eu acho que eu nem preciso deixar um tempinho para vocês fazerem nem nada assim, porque é simplesmente uma coisa bem simples. É uma questão em que a Unesp vai pedir para nós uma diferenciação entre a linguagem formal e uma linguagem coloquial do dia a dia. Essa diferença entre linguagem coloquial e linguagem formal é muito frequentemente cobrada nos vestibulares e é uma coisa relativamente simples de a gente entender. Porque a linguagem coloquial é justamente a forma como a gente geralmente se expressa no nosso cotidiano, tá bom? No nosso dia a dia é o modo como a gente usa a linguagem sem tantas pretensões, né? Sem se atentar tanto às regras. Isso é completamente possível, tudo, não tem o menor problema. Mas quando a gente está falando, por exemplo, da nossa redação, aí sim a gente vai precisar falar em uma linguagem formal, seguindo todas as regras que a gente estuda exaustivamente aqui na gramática, tá? Então, a resposta dessa questão seria justamente a E. Um exemplo de linguagem formal totalmente bem escrita seria, então, posso lhe dar um emprego bem melhor, tá tudo certo nessa frase aqui, a gente tem um uso correto do pronome, a gente tem um uso correto de todas as palavras consideradas aqui, e no outro trecho dessa alternativa, a gente tem me adianta essa, vai. E esse me adianta essa, porque seria um exemplo de linguagem coloquial. Porque, em teoria, a gente não poderia começar uma oração com um pronome oblíquo no começo, tá bom? Antes do verbo. Então, me adianta essa não seria possível em um contexto formal, mas em linguagem coloquial é totalmente possível. No contexto formal, a gente deveria dizer adiante-me essa, por exemplo, ou adianta-me essa, e a gente não poderia começar a nossa oração, a nossa frase, com esse pronome, tá bom? Então, um exemplo aqui muito simples, só para a gente dar essa introduzida ao vestibular da Unesp. E frequentemente também a Unesp vai nos dar um contexto, um conceito novo no enunciado da questão e vai pedir para que a gente aplique esse conceito na prática. Então, enquanto a gente está lá fazendo a prova, às vezes a gente observa um conceito que a gente nunca tinha visto antes, um conceito que é totalmente específico de um assunto gramático. E aí, bom, a gente pode até ficar perdido inicialmente, mas a Unesp dá toda a conceituação, ela define o que é esse conceito para nós e pede para a gente aplique com um novo conhecimento ali na hora mesmo. E eu trouxe 2 exemplos em que isso acontece, tá? Nessa primeira questão aqui, a Unesp define para nós o que é o objeto direto pleonástico. E quando a gente observa essa palavra, pleonástico, a gente precisa lembrar das nossas aulas de interpretação, das nossas figuras de linguagem, a figura do pleonasmo. E o que é o pleonasmo? É justamente uma forma de dar um realce para alguma ideia, às vezes de uma forma até errônea, né? A gente dá um realce que não poderia ser dado, né? Um realce feio, vamos dizer assim, como subir para cima e tudo mais, isso é um pleonasmo também. Mas o pleonasmo pode servir para textos muito bons, literários, inclusive, para realçar uma ideia, para dar uma ênfase a essa ideia. E é isso que ele está falando aqui, né, nesse enunciado. O objeto direto pleonástico é uma repetição que, a princípio, é desnecessária de um objeto direto, mas essa repetição vai nos ajudar a dar um sentido novo para essa palavra, vai dar um realce para algum termo que a gente quer destacar. Bom, aí eu também não preciso dar um tempo aqui para vocês resolverem. Eu acho que esses trechos aqui colocados nas alternativas são bastante complexos, né? É um texto do padre Antônio Vieira, que é muito rebuscado, e a gente já pode perceber pela linguagem como é complicado a gente analisar esses trechos. Mas eu já trago, então, a resposta aqui, seria essa alternativa aí. Eu, senhor, razões políticas, nunca as soube, e hoje as sei muito menos. Onde estaria aqui o nosso objeto direto pleonástico? Bom,
Primeiramente, para a gente ter um objeto direto, a gente precisa de um verbo transitivo direto, como a gente vê nas nossas aulas de sintaxe. Então, vamos achar um verbo aqui que pode servir como verbo transitivo direto. Seria justamente esse verbo saber aqui, soube. Então, soube, o nosso sujeito é eu soube, e esse verbo está sendo complementado por razões políticas. Então, vocês percebem que essa frase está escrita de uma maneira inversa, né? A ordem aqui é inversa. A gente não tem o sujeito, o verbo e o complemento. A gente tem uma ordem trocada aqui, nesse caso. Então, quando a gente lê essa frase aqui, só é possível usar o objeto direto pleonástico, como a gente vai ver, justamente por causa dessa ordem invertida. Como a gente inverteu a ordem, a gente dá uma ênfase maior para o nosso objeto. Como o padre Antônio Vieira faz isso? Bom, ele usa, então, esse verbo saber, soube, e ele está complementado por razões políticas. Então, eu pergunto, bom, então qual seria a função desse pronome oblíquo as aqui? Esse nunca as soube? A princípio, não tem nenhuma função. Ele está reforçando o objeto direto, que é feminino e plural aqui, que é razões políticas. Ele está retomando esse objeto que ele acabou de enunciar, justamente para dar uma ênfase. Então, seria totalmente correto escrever essa frase da seguinte forma: eu, senhor, razões políticas, nunca soube. Por quê? Porque nós temos o verbo, nós temos um complemento totalmente, um complemento anterior, mas ainda assim corretamente usado. E esse as aqui está simplesmente retomando um complemento que a gente acabou de introduzir. Então, em teoria, não tem nenhuma necessidade de colocar esse as aqui, mas é um exemplo perfeito de um objeto direto pleonástico, tá? Então, a Unesp nos deu do nada esse conceito e pediu para que a gente aplicasse. Outra questão em que isso também acontece, e é um conceito que geralmente cai na Unesp. Eu já vi caindo também em outra questão de segunda fase, né, quando a segunda fase era aberta. E aconteceu exatamente a mesma coisa. A Unesp definiu esse termo deíticos para nós e pediu para que a gente identificasse no texto algum deítico. Então, vamos lá para esse conceito, que é essa palavra totalmente estranha, que a Unesp nos apresenta. Bom, deíticos é um nome que a gente dá para aquelas expressões que não têm um significado próprio, que não têm um significado específico sozinhas. Tá? Então, se a gente lê essas palavras sem nenhum contexto, a gente não vai entender a que termo elas estão se referindo, a que termo externo ao texto elas estão se referindo. Então, esses deíticos, para que a gente entenda esses deíticos, a gente precisa ter uma contextualização do momento, da pessoa que está enunciando uma mensagem ou do lugar em que essa mensagem está sendo transmitida. Tá bom? Vamos trabalhar aqui alguns exemplos, então. Por exemplo, eu, né? A palavra eu é um pronome pessoal do caso reto, como a gente estuda nas nossas aulas de morfologia, e ela vai designar a pessoa que fala eu. Então, se eu tenho nenhum texto, simplesmente a pessoa eu preciso saber externamente quem que está dizendo aquele texto, quem que está ditando aquele texto, quem que está escrevendo aquele texto, para que eu entenda quem é a pessoa que realizou alguma ação. Então, por exemplo, se eu pegar um papel, se eu achar um papel aqui do nada, em uma gaveta, e estiver escrito nesse papel, eu comi um bolo ontem, por exemplo. Eu não vou saber quem que comeu esse bolo, porque eu não sei quem escreveu essa mensagem. Essa pessoa, eu, não está se referindo a ninguém em específico sozinha. Então, por isso a gente tem que aprender uma informação que é externa ao texto, ok? Então, outros exemplos aqui. A palavra hoje, por exemplo, se eu pego em um texto e lá nesse texto está escrito hoje, eu preciso saber em que data aquele texto aconteceu, em que data aquele texto foi escrito, para que eu entenda qual é o dia de hoje, qual é o dia a que esse texto está se referindo. Também aqui, se em um texto está escrito aqui, esse aqui está se referindo a algum lugar, e eu preciso saber qual é esse lugar por uma informação externa, que às vezes esse texto não vai me dar, ok? Então, essa que é a ideia dos deíticos. São expressões que sozinhas não indicam ninguém em específico, e para que a gente entenda para que a gente entenda essas palavras, a gente vai precisar saber o contexto da mensagem, ok? E aí, a Unesp, então, dá esse conceito para a gente, de uma forma um pouco mais complicada, talvez, aqui nessa conceituação, mas ela vai pedir para que a gente ache um deítico nas alternativas abaixo. E aí, né, eu só coloquei aqui outra definição que eu acabei de passar para vocês de deíticos, e a resposta é a letra I. Qual seria o deítico presente aqui na letra I? É justamente o agora. Então, tudo se passa como se a partir de agora não pudéssemos mais esquecer da besta que Pico della Mirandola via como uma das possibilidades de nossa natureza. Meu Deus.
é um trecho bem longo, mas justamente o deítico aqui é agora. Quando a gente lê essa alternativa sem nenhum contexto aqui do texto a que essa questão estava se referindo, a gente não vai entender qual é o momento de agora, né? Então a gente precisa ver em que momento esse texto foi escrito para que a gente entenda o que é esse momento agora, o que é que essa palavra agora está se referindo, tá bom? O que essa palavra agora está dizendo para nós. Porque sozinha ela não vai ter nenhum significado específico. Certo? Então, são 2 exemplos em que a Unesp apresenta um conceito e pede para que a gente aplique esse conceito justamente depois, na própria questão. Então, é isso que eu tinha para falar, dando uma introduzida geral na prova da Unesp. Mas agora a gente vai passar para assuntos relevantes e recorrentes nas provas, assuntos que geralmente caem e que são importantes, e que é importante que a gente os veja aqui nessa aula de revisão, certo? Então, o João Vitor vai começar a apresentar aqui para nós, mas eu tenho que mutar meu microfone. Muito obrigado, Lucas, por essa introdução. Depois dessa introdução muito importante, né, como o Lucas já disse, tanto os assuntos de intertextualidade quanto de interpretação de texto, eles são extremamente relevantes para a prova da Unesp como um todo. Eles realmente aparecem misturando, talvez em gramática, com assuntos mais relacionados ao português mesmo, como literatura e a própria interpretação de texto, mas às vezes ele aparece até com o inglês, né? Claro que com o inglês você tem que usar a gramática inglesa, né? A gramática que a gente aprende na língua inglesa. Mas com alguns conhecimentos da gramática do português, talvez também você tenha algum tipo de ajuda ou seja mais fácil resolver algum tipo de questão, tá? Mas agora vamos falar um pouquinho dos assuntos de gramática especificamente, porque ao contrário do Enem, a Unesp ela tem questões mais objetivas que vão trazer questões que pedem justamente assuntos relacionados à gramática. E aqui eu já peço desculpa por alguma falha de raciocínio, tá, gente? Porque 8 da manhã não é o meu forte mesmo. Talvez eu do nada me perca aqui, enfim, mas aí o Lucas me ajuda qualquer coisa, enfim, a gente vai seguindo aqui, tudo certo. Bom, vamos começar então. Primeiro a gente vai falar um pouquinho de verbos, mais relacionados aos modos e tempos verbais. E aqui, gente, eu não quero fazer uma revisão imensa a respeito dos verbos, todos os modos, todos os tempos verbais, presente, indicativo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito, porque realmente a gente não tem, além de não ter tempo, a gente também não tem necessidade de falar sobre tudo isso, porque não vão pedir. É claro, não vão pedir para você conjugar um verbo nem em primeira fase, nem na segunda fase. Claro que algumas questões podem envolver a conjugação de alguns verbos, mas o mais importante é você entender qual a função tanto dos modos quanto dos tempos verbais. Então vamos começar aqui. Quando a gente fala do modo indicativo, majoritariamente, principalmente, ele expressa uma certeza de acontecimento. Então, quando a gente fala do modo indicativo, a gente está falando que todos os tempos verbais presentes dentro desse modo, eles vão expressar algum tipo de certeza dentro da informação que eles querem passar. Então, se a gente fala no presente, eu faço. Faço seria o presente do verbo fazer. Então, eu estou expressando a certeza de que eu estou fazendo alguma coisa, de que eu faço alguma coisa. O pretérito, perfeito, imperfeito e mais que perfeito. O pretérito perfeito, eu fiz, né? Seria justamente, eu não vou, na verdade eu vou até mudar o verbo fazer, porque o verbo fazer ele é irregular, então ele vai mudar bastante as formas. O verbo amar, eu amo. Pretérito perfeito, eu amei. Então eu tenho certeza de que eu amei. Pretérito imperfeito, eu amava. O pretérito perfeito, né, que seria passado, o pretérito é a mesma coisa que passado. O pretérito perfeito, ele traz essa ideia de um acontecimento no passado que já se finalizou, que já se consumou. O pretérito imperfeito seria um acontecimento no passado, que talvez também já tenha se consumado, mas que se manteve por algum tempo. Eu amava, então seria um acontecimento no passado, mas que prossegue por algum tempo, dá uma ideia de continuidade. E o pretérito mais que perfeito, ele já tem essa função de destacar um acontecimento do passado que ocorreu antes de um outro acontecimento do passado. Então, eu amara. Justamente esse ara no final, ele traz até muita confusão dentro de alguns textos, porque a gente tem também amará do futuro, né? Futuro do presente. Só que a gente tem que perceber que, apesar de serem palavras escritas da mesma forma, o acento ele muda totalmente a função que você quer ali. Então, muitas vezes a gente tem essa confusão, né? Você vê num texto escrito amara, por exemplo, e aí você fala, nossa, tá faltando um acento aqui, porque na verdade é amará, né? Faltou o acento grave. Mas se você coloca o acento agudo ali,
você muda o sentido da frase. Se você falar amara, você está dentro do pretérito mais que perfeito do indicativo, que expressa um acontecimento do passado antes de um outro acontecimento do passado. Agora, se eu falo amará, aí já estou na terceira pessoa dizendo que ele amará, por exemplo, ou você amará, algo que vai acontecer. Então, é importante tomar cuidado com esses dois, tanto o pretérito mais perfeito quanto o futuro do presente, porque eles trazem essa dificuldade, tá? Modo subjuntivo, ele já expressa uma hipótese de acontecimento. O que seria essa hipótese de acontecimento? É algo que pode vir a acontecer ou não. Percebam que eu até usei que pode vir. Por que esse que é importante? Porque até no começo do modo subjuntivo, a gente já tem a partícula que para o início da conjugação. Então, é importante o que, né, no presente, que eu faça. No futuro, a gente tem o quando, né? Quando eu fizer. E no pretérito imperfeito, a gente tem o se eu fizesse. Né? Acredito que eu usei as 3 certas, né, Lucas? Se tiver alguma coisa errada, você me corrige aí. Então, no subjuntivo, como você tem essa ideia de uma hipótese de acontecimento, se eu fizer, percebam o se, como ele demonstra essa condição, essa ideia de hipótese de algo que pode vir a acontecer ou não. Tá? Então, o modo como um todo, ele tem essa ideia de hipótese. Aqui, gente, é claro que a gente fala mais genericamente. Alguns tempos verbais, eles podem estar dentro do modo indicativo, mas também não indicar uma certeza tão certa, por assim dizer, né? Mas a expressão principal de cada um desses modos é essa, tá? E no modo imperativo, que eu acredito aqui que para os vestibulares seja o mais importante da gente entender qual é a expressão que ele traz, ele expressa uma ordem ou uma recomendação. Então, faça algo, compre algo. E isso a gente percebe que a gente vê em praticamente todas as propagandas, né? Propagandas, anúncios publicitários de algum sentido, porque eles tentam coagir você, claro, né? Sem uso de violência nem nada, mas coagir no sentido de fazer com que você compre ou com que você faça aquilo que o anúncio está pedindo que você faça. Então, compre essa garrafa, compre é justamente uma ordem, né? No caso, seria mais uma recomendação, porque o anúncio não pode te obrigar a fazer nada, mas justamente essa ideia de ordem tem esse sentido dentro do modo imperativo. Então, estar atento ao modo imperativo é muito importante para a resolução de várias questões, tá? Então, saber conjugar, se eu fosse falar, saiba conjugar um dos modos, eu falaria, saiba conjugar o modo imperativo. Ele é um pouquinho mais dificultoso quando a gente pensa na forma de conjugar, porque você tem que pegar alguns verbos do indicativo e alguns verbos do subjuntivo, tirar uma letrinha no final, enfim, tem algumas regrinhas específicas para a conjugação. Mas você sabendo, pelo menos de plano, né, superficialmente, como que funciona essa ordem dentro do modo imperativo, você consegue resolver diversas questões, tá? Pode passar, Lucas, por favor. E agora dicas para as conjugações, né? Como eu disse, saber a conjugação de todos os verbos é algo impossível. A gente tem diversos verbos, tanto regulares quanto irregulares, então eles se alternam. Mas para os verbos regulares, você sabendo a desinência verbal, que é justamente o final do verbo, né, a última letrinha do verbo, ou as últimas letrinhas do verbo, você consegue conjugar todos os verbos sabendo a conjugação de um só. Então, o que eu quero dizer com isso? Nos verbos a gente tem o radical, que é o começo, e a gente tem a desinência verbal. O radical dos verbos na conjugação, ele é sempre o mesmo. Então, por exemplo, o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Percebam que o cante, C-A-N-T, se mantém em todas as pessoas, em todos os pronomes pessoais do caso reto na conjugação. Então, o radical não vai mudar. O que muda? Justamente a desinência verbal. Só que vocês também podem perceber que a desinência verbal de verbos regulares dentro da mesma conjugação, porque a gente tem 3 conjugações, né? Primeira conjugação, que é a finalização em ar. Segunda, finalização em er ou or, né? Porque a gente tem que lembrar que quando é finalizado em or, não é quarta conjugação, mas na verdade é dentro da segunda, porque o verbo por, por exemplo, vem do verbo poer, que foi transformado para o verbo por. Então ele está dentro da segunda conjugação também. E a terceira conjugação, que é a terminação em ir, tá? Então, quando você tem essas 3 conjugações, se eu pego 2 verbos regulares dentro de uma mesma conjugação, a desinência verbal de qualquer um dos modos, de qualquer um dos tempos verbais, vai ser a mesma.
Então, por exemplo, eu canto, eu amo. Percebam que o O se mantém. O que muda é o radical, é claro. Cantas, amas. Canta, ama, cantamos, amamos, cantais, amais, cantam, amam. Então a desinência se mantém a mesma. Então eu não sei conjugar o verbo, isso dentro de, claro, né, dentro de verbos regulares. Então eu não sei conjugar o verbo amar, mas eu sei conjugar o verbo cantar. Você conjuga o verbo cantar, claro, também não vou recomendar que você fique fazendo uma tabelinha conjugando, porque não vai dar tempo, né, gente? A gente tem 3 minutinhos para resolver as questões, no máximo. Então, conjuga na sua cabeça o verbo cantar e pega, troca o radical, tira o cante, coloca o am, do amar. Vai dar a mesma conjugação, você vai conseguir acertar, é a conjugação do verbo amar também. Então, isso é muito importante saber, tá? Porque pode te ajudar em algum exercício que peça alguma coisa relacionada à conjugação. Pode passar, Lucas. Aqui um exemplo, né, de conjugação que a gente tem dentro só o modo indicativo, que já tem 6 tempos verbais diferentes, então por isso que eu só trouxe ele. E eu trouxe as desinências verbais, que nem o do verbo amar, que eu trouxe o exemplo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, nós amais, eles amam. Sempre o mesmo final. Do verbo beber. Eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, nós bebeis, eles bebem. Ir, verbo partir. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, nós partimos, eles partem. Enfim, se você coloca qualquer verbo regular ali, que você percebe que se mantém a mesma conjugação, você vai conseguir achar, você vai conseguir conjugar qualquer verbo regular que você precise. Muito importante ressaltar que somente para verbos regulares. Se eu coloco o verbo fazer, por exemplo, eu faço, tu fazes, ele faz. Aí ele faz já está errado. Então ele é um verbo irregular porque ele não se encaixa dentro desse tipo de conjugação, tá? Pode passar, Lucas. Agora é a vez do Lucas voltar aí para as explicações. Ok, voltei, gente, então. Bom, a gente falou então agora dos tempos e modos verbais, tá bom? Mas o estudo dos verbos não se resume só a esses conceitos. A gente pode estudar os verbos de diversas formas. Os verbos são justamente a classe mais vasta, a classe com mais variações, a classe com mais flexões, e por isso eles são tão importantes para nós. Eles indicam várias ideias, dependendo de como eles são utilizados, né? Como a gente sabe, por exemplo, então os verbos eles vão condensar para nós, por exemplo, o sentido de uma oração. Sempre que a gente tem uma oração, a gente tem um verbo, e quando a gente tem esse verbo, o verbo vai dar a ideia principal ali para nós, vai dar a ideia que é realmente a mais importante para que a gente faça, por exemplo, toda a análise sintática daquela oração. Então, o verbo é tão especial porque justamente é a única classe de palavras que pode sofrer flexão no tempo. Então, ele pode apresentar várias ideias de tempo diferentes. Isso que é o principal, né? A ideia de tempo de um verbo, a ideia de como a gente pode expressar uma ação que foi feita, que é feita ou que será feita. Isso é o que faz os verbos serem tão diferentes. E uma coisa que é particular aos verbos também, que a gente não pode analisar propriamente nenhuma outra classe de palavras, são as vozes verbais, né? E o que são as vozes verbais? As vozes são formas de a gente expressar uma ação ou uma ideia verbal, tá bom? Então a gente vai estudar a relação entre o sujeito desse verbo e o verbo, né? E a ação que está sendo expressa por aquele verbo. Então, a gente vai simplesmente analisar se o sujeito está agindo ou se ele está recebendo uma ação verbal, se ele está recebendo essa ideia da ação verbal. Mas, gente, podem ficar tranquilos que falando assim, né? Falando esse conceito solto, pode ficar difícil de entender, mas a gente já vai ver alguns exemplos concretos. Bom, quais são as vozes, então? Quais são as formas de entender essa relação entre o sujeito e o verbo? Se a gente vai ter um sujeito paciente ou um sujeito agente, quem que vai agir, e assim sucessivamente. Como a gente pode fazer todas essas análises, quais são as vozes? As vozes são, a gente tem, primeiramente, a voz ativa, que é quando o sujeito realmente pratica a ação verbal. Aqui são as ideias mais gerais, né, as ideias mais facilmente descritas. A gente vai ter simplesmente um verbo no indicativo, por exemplo, e a gente já vai ter uma voz ativa formada. Então, por exemplo, eu li o livro. O sujeito eu aqui, nesse caso, nessa oração, pratica a ação de ler. E o livro aqui vai receber essa ação, vai ser lido, né? Então, olha só, vai ser lido. Então, o livro está recebendo a ação, como a gente vai ver na próxima voz aqui. A gente vai ter outra voz aqui nesse caso. Bom, então, no caso da voz ativa, o sujeito age. O sujeito, então, é agente. Então, eu li o livro, o sujeito eu está agindo, está praticando a ação expressa pelo verbo.
Bom, e aí a gente tem a voz passiva. A voz passiva vai ser justamente o oposto, quando a gente tem um sujeito paciente, e aí quem vai praticar essa ação, já que o sujeito recebe, é o chamado agente da passiva. Então, quando a gente tem essa voz passiva, a gente vai ter, no estudo da voz passiva, pelo menos analítica, a gente vai ter claramente um agente da passiva. Então, esse agente da passiva é quem de fato vai praticar a ação verbal, mas ainda assim a gente precisa tentar que o sujeito dessa oração vai ser outro, né? E como a gente estuda na sintaxe, o verbo tem que concordar com o seu sujeito, mas a gente vai ver aqui alguns exemplos para facilitar. Então, vamos lá. O que seria, então, a voz passiva analítica? Né? Então, a gente precisa dividir a voz passiva, que acontece justamente quando a gente tem um sujeito paciente, em voz passiva analítica, que é uma forma longa, e a voz passiva sintética, que é uma forma reduzida. No caso da voz passiva analítica, que é uma forma um pouco mais longa de expressar essa voz passiva, a gente vai ter, por exemplo, o livro foi lido por mim. Então, é a mesma ideia da frase ali de cima, tá bom? A mesma ideia da frase da voz ativa. A ideia não muda aqui, mas o que muda é justamente a ótica pela qual a gente vai analisar quem age e quem recebe essa ação, ok? Então, o livro foi lido por mim. O sujeito livro, né? Porque a gente tem aqui, a forma verbal vai ser agora, foi lido. Então, o sujeito aqui é o livro. É um sujeito paciente que sofre essa ação, que sofre a ação de ler aqui. Ele sofre a ação e por isso ele será lido aqui e pelo agente da passiva. Quem é o agente da passiva? Está expresso justamente nesse por mim. Então, aquele sujeito eu ali de cima virou o agente da passiva. Já vou falar como a gente pode fazer essa cruzinha, né? Como o João pontuou na última aula que a gente fez junto. E então a gente percebe que o agente da passiva é quem de fato está praticando a ação de ler, mas a gente está analisando aqui sob a ótica do livro, na verdade, né? Então a gente está analisando sob a ótica de quem foi lido. Bom, quando a gente precisa passar uma oração da voz ativa para a voz passiva, a gente vai ter que fazer a seguinte análise. Bom, na voz ativa, então eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo e eu tenho um objeto direto, tá bom? Já na voz passiva analítica, a gente vai ter um objeto tornando-se sujeito. Então, o objeto direto da voz ativa vai se tornar um sujeito para nós. Então, ele vai para cá, né, para o começo da nossa oração. E o sujeito da nossa voz ativa vai se tornar o agente da passiva. Então, ele vai para o final da nossa oração. Então, por isso, quando a gente fala, então, eu li o livro, então o eu vai para o final, ele vai se tornar um agente da passiva. Ele é quem de fato pratica a ação. Então, por mim aqui, né? Então a gente tem a preposição por e o agente da passiva. Nesse caso é representado então pelo pronome oblíquo mim. E o livro, que era o nosso objeto direto, torna-se o sujeito da nossa oração na voz passiva analítica. Então, o livro e a gente tem mim aqui. E para fazer e qual que é a forma verbal que a gente vai usar? A gente usa o verbo ser e o particípio do verbo principal, então no caso ler. Então, foi lido aqui para concordar com o nosso sujeito, e aí a gente tem a nossa frase completa. O livro foi lido por mim, certo? Então, essa que é a ideia da passagem da voz ativa para a voz passiva analítica, para a voz passiva longa. E aí a gente ainda tem um outro caso aqui de voz passiva, que é a voz passiva sintética. É simplesmente uma forma de deixar mais simples. A gente vai tirar alguns elementos e aí a gente vai ter essa chamada voz passiva sintética. Então, sintética, síntese, a gente vai fazer uma redução da voz passiva analítica. Bom, nesse caso, então, a gente vai ter um verbo, a gente vai ter a palavra ser como um pronome apassivador, uma partícula apassivadora, como a gente estuda dentro das funções, dessa palavrinha bem especial para nós. E aí, a gente vai ter algum termo depois que vai ser o nosso sujeito. Tá? Então, por exemplo, leu-se o livro. Aqui vocês percebem que eu não coloquei nenhum agente da passiva. Então, a gente geralmente não vai ter nenhum agente aqui. A gente só vai ter uma ideia geral de voz passiva. A gente vai ter, então, a ideia de que o livro foi lido, mas escrito de uma forma diferente. Então, essa ideia está escrita de uma forma diferente aqui para nós. Certo? Então, leu-se o livro. Como eu vou analisar isso, né? Como que eu posso entender o que está acontecendo aqui? Simplesmente, o livro foi lido. E aí eu não vou ter nenhuma ideia aqui de um agente da passiva. Bom, a gente simplesmente elimina essa ideia, geralmente é assim que vai aparecer, é uma forma realmente sintética, uma forma reduzida. E se a gente tivesse um termo no plural, a gente deveria concordar, o verbo deveria variar de acordo com esse termo no plural, porque esse termo no plural é justamente o nosso sujeito. Então, se eu tivesse a frase, se eu tivesse livros, né, se
se eu quisesse dizer que livros foram lidos, eu deveria usar a voz passiva sintética dessa forma. Leram-se livros, tá? Então, a gente tem que ler isso aqui como? Simplesmente, livros foram lidos. Por quem? Não sei. A gente não tem essa ideia aqui do agente da passiva, geralmente, tá? Então, leram-se livros, livros foram lidos, uma forma sintética de expressar a voz passiva. O sujeito livros está recebendo a ação da mesma forma. Eles foram lidos. Então, o sujeito aqui também é paciente. Existem ainda outras vozes verbais, tá? As principais são justamente aquelas, mas essas aqui podem aparecer também, eventualmente. Quais são as outras vozes? Quais são as outras formas de conceber alguém, a ação do sujeito e quem sofre essa ação? Bom, a gente tem a voz reflexiva, então é uma coisa que reflete. Justamente, nesse caso aqui, a gente vai ter um sujeito que pratica e sofre uma ação. É o caso de um sujeito que pratica uma ação sobre si mesmo, por exemplo. Então, a gente vai ter um sujeito que é agente e paciente ao mesmo tempo. Exemplos. Cortei-me com a faca. Sujeito aqui, eu. E eu pratiquei a ação de cortar contra mim mesmo. Então, por isso, a gente tem uma voz reflexiva. Atropelou-se em suas palavras. Um exemplo aqui, um exemplo figurado aqui, não seria atropelar aqui, seria simplesmente um jeito figurativo de falar, mas atropelou-se. Então, é uma ação que volta sobre o agente e por isso a gente diz que é uma voz reflexiva. A gente também tem o caso da voz reflexiva recíproca, que é também bem específico, na verdade, quando a gente tem dois ou mais sujeitos que praticam e recebem uma ação. Então, é um caso da voz reflexiva, mas para vários agentes aqui fazendo uma ação sobre si mesmos. Exemplos. Eles se cumprimentaram, por exemplo. Então, eu sei que essas pessoas se cumprimentaram, é uma ação recíproca, alguém está praticando e alguém está recebendo essa ação. Eu e minha irmã damos-nos bem. Então, damos-nos aqui, esse damos-nos está justamente dizendo que um dá bem com o outro e etc. Então, é por isso que a gente também tem uma voz reflexiva recíproca. E eles se amam muito, então, alguém pratica a ação de amar e recebe, da mesma forma, essa ação de amar de outra pessoa. Então, a gente tem dois ou mais sujeitos praticando e recebendo uma ação. E essa, então, é a voz reflexiva recíproca, certo? Essas são as vozes verbais e a gente tem alguns exercícios aqui para tratar com vocês. E o João vai apresentar esse. Bom, vamos lá então, gente. Para facilitar, Lucas, se você quiser, eu posso resolver os dois, tá? Não precisa voltar e me responder agora, mas se você quiser, eu apresento os dois, depois você faz o de vozes verbais para você não ter que ficar minimizando, enfim. Bom, gente, eu vou ler aqui rapidinho. Ler não, apresentar um pouquinho sobre esse exercício, e aí, se as duas alunas se sentirem à vontade, quiserem abrir o microfone ou mandarem no chat a alternativa que elas acham que é a correta, para depois a gente fazer a resolução, tá? Então, nesse primeiro exercício, tem um texto, né? Claro, sempre vai ter um texto, geralmente. E ele fala que o cronista daquele texto, ele fala de fatos ocorridos no passado. Então, provavelmente, ele vai estar falando de verbos no passado. E aqui ele pergunta, um fato anterior a esse tempo passado está indicado pela forma verbal sublinhada em. Então, ele traz 5 alternativas em que ele sublinha um dos verbos, ou o único verbo da oração, dependendo aí do período que a gente está falando, e ele pede justamente o tempo verbal que fala de um fato anterior a outro fato no passado. Tá? E a gente falou sobre o tempo verbal que tem essa função. Não vou falar aqui para ver se vocês relembram e tudo mais, para vocês tentarem resolver. Então, na letra A, a gente tem destacou. Na letra B, a gente tem levaria. Na letra C, a gente tem ensinara. Na letra D, a gente tem resolve. E na letra E, a gente tem leiam. Aí eu vou dar um tempinho, se vocês sentirem à vontade, podem resolver uns 2 minutinhos aí. E aí depois a gente traz a resolução e vê aí por que é a alternativa correta, tá? Ou se também tiver alguma dúvida de verbos ou vozes verbais, podem mandar no chat também que a gente vai ajudando vocês. Luiz acha que é a C, que é o ensinara. Anitta também. Bom, aqui é bom, né? Porque a gente só tem 2 alunos, então assim que os 2 respondem, a gente já pode resolver.
Tá ótimo. Então, gente, vamos resolver então. A resposta realmente é a C, mas vamos entender por que, que as outras estão incorretas, né? Na letra A a gente tem, eram 201 e em um lance único, genial, destacou em relevo. Destacou é justamente o verbo no pretérito perfeito. Ou seja, o que é o pretérito perfeito? A função, né, dentro do indicativo. Destacou é algo que já aconteceu, tá? Então, se eu, inclusive, Lucas, se eu falar algum tempo verbal errado aqui, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Eu confundo pretérito perfeito, enfim, dá uma confusão. Mas eu destacou justamente o pretérito perfeito do indicativo, tá? Então, é um fato que ocorreu no passado e que já se consumou, já se finalizou no passado. Aqui ele quer um fato anterior a um outro fato do passado. Na letra B, levaria. Levaria é justamente o futuro do pretérito do indicativo, tá? Então, levaria. Aqui a gente percebe, por exemplo, que dá que altera esse sentido de certeza do modo indicativo, porque eu falei para vocês, né, que o modo indicativo ele traz uma ideia de certeza, mas aqui, por ser futuro do pretérito do indicativo, levaria, a gente sabe que a gente usa essa forma verbal não necessariamente para expressar uma certeza, justamente para expressar uma hipótese, levaria, pode ser que aconteça, pode ser que não, então não dá uma certeza tão, entre aspas, certa assim. Tá? Na letra C, a gente tem ensinara, que é justamente a resposta correta, que é o pretérito mais que perfeito do indicativo. Que a gente falou justamente que o pretérito mais que perfeito, que acontece quando é finalizado em ara, né? Ou, por exemplo, no verbo, na segunda conjugação, bebeira, né? É justamente com essa finalidade de mostrar algo que aconteceu antes de um fato que aconteceu antes de um outro fato, tá? Na letra D a gente tem resolve, que é presente, e na letra E a gente tem leiam, que é imperativo, tá? Então a gente percebe que a resposta é realmente a letra C, porque o tempo verbal que tem essa função de expressar um fato anterior a outro tempo no passado é justamente o da letra C, que é o ensinara, que a gente tem que fazer aquela diferenciação entre pretérito mais perfeito e ensinará em futuro do presente, né? Porque um acentinho agudo que coloca ali, ó, que ele ensinará, a gente já muda o tempo verbal para o futuro. Então é importante realmente fazer essa diferenciação. E a resposta é a letra C mesmo. Parabéns aí para as duas. Pode ir para o próximo, Lucas. Se quiser, eu resolvo ele também para te facilitar. Bom, esse daqui, gente, é sobre verbo no modo imperativo, tá? E é justamente aquilo que eu e o Lucas a gente falou bastante, que aparece muito nos vestibulares, ou em questão de propaganda, ou então, aqui no caso, ele pegou justamente um texto que foi passado, porque o formato da Unesp é esse, dá um texto grande, mas não tão grande quanto os do Enem. Então, geralmente vai ser um poema um pouquinho maior e tal. E aí, dentro desse texto, ele faz questões de literatura, faz questões de interpretação de texto, faz questão... Um negócio que eu acho, tipo assim, um pouco mais chatinho da Unesp, é que, por exemplo, o Enem, ele dá textos grandes, mas nem todo texto do Enem você precisa ler. A Unesp, ela, tipo assim, ela te dá um texto e ela fala, resolva as questões, por exemplo, 6 e 7. Pode ser que a 6 você não precise ler o texto, mas aí a 7 vai estar lá te perguntando, o negócio tá bem no meio do texto, você tem que entender o contexto. Sim. Aí você vai lá e volta e lê aquele texto inteiro. Então, e aqui, Anitta, nossa, foi muito bom você ter falado isso, porque eu sempre falo isso para os meus alunos do noturno. A parte mais importante é bater o olho em uma... por exemplo, a Unesp ela realmente tem esse costume, né, de falar assim, ó, leia o texto e responda as questões de 6 a 10. Então, você tem 5 questões para resolver de um texto só. O que você faz? Bate o olho no enunciado da questão, direto. Vai na 6, vai na 7, vai na 8, vai na 9, vai na 10. Se você perceber que tem uma ou duas gramaticais que não precisam da leitura do texto, esse daqui, por exemplo, está dentro de um texto, mas eu não preciso ler o texto para resolver. Você resolve as gramaticais, e aí depois, as de literatura, as de interpretação de texto, você volta no texto para resolver de uma vez. Isso é ganho de tempo. Isso ajuda muito na resolução de vestibular e é uma dica muito importante. Bate o olho primeiro no enunciado e lê o enunciado da questão. Por quê? Porque se você não faz isso, por exemplo, o que acontece? Você lê o texto, aí você chega na questão 6. Nesse caso aqui, vamos supor que você responda da 6 a 10. Aí a primeira é a 6. Aí você vai na 6 e fala, putz, é uma de gramática. Para que eu li esse texto inteiro? Para nada. Então você vai ler o enunciado de todas,
Aí você responde as de gramática que não precisam do texto, depois você volta a ler o texto uma vez só, porque você já sabendo o enunciado, você já sabe mais ou menos o que cada questão vai te pedir. Então, para essa economia de tempo, para não ter que ficar lendo esses textos que, sendo bem sincero, são chatos pra caramba, né? Porque geralmente é texto de literatura que você não vai entender mesmo, ou você tem que pegar uma parte de interpretação, mas que você não precisa entender o texto em si, mas entender algumas partes, alguma coisa relacionada à interpretação, figura de linguagem, ou alguma coisa nesse sentido. Então, para não ter que ler 2, 3, 4 vezes o mesmo texto, bate o olho, responde as de gramática, depois você volta no texto, e aí você responde as de interpretação, que precisam da leitura do texto propriamente dito. Então, foi muito bom você ter falado isso, Anitta, porque, assim, realmente é um grande problema. Só que no Enem eles dão uma questão só de cada texto, só que você tem que ler o texto. Então, na verdade, eu até concordo com isso, mas eu ainda acho que da Unesp consegue ser ainda melhor, porque é um texto só para 5 questões. E dessas 5 questões, você sabe que uma ou duas vai ser de gramática. Então, você consegue resolver 2 questões de um texto só, que é grande, mas às vezes não tão grande, sem precisar lê-lo, entendeu? No Enem você tem que ler, porque no Enem, se vocês participarem da Semana Enem, talvez a gente faça também, você tem que saber, você tem que ler o texto, porque é uma questão que vai envolver interpretação, pelo menos em alguma das alternativas. Pode ser que seja alguma coisa mais relacionada à gramática, que é mais raro dentro do Enem, mas você precisa da leitura do texto geralmente, assim, 90% das vezes, 80% das vezes. Aqui não, nem sempre, tá? Mas aí, obrigado por esse ponto, porque eu já estava me esquecendo de falar sobre isso. Mas sobre a questão em si, ele pede o emprego do verbo no modo imperativo. Então, como a gente falou, né, o modo imperativo ele tem essa função de expressar uma ordem ou uma recomendação. E aqui é só a gente olhar em todos os verbos que a gente tem dentro de cada alternativa e perceber qual que é o tempo verbal de cada um deles, ou, no caso, né, principalmente, qual é o modo verbal de cada um deles. O que você achar no modo imperativo, que tem pelo menos um verbo ali no modo imperativo, é a alternativa correta, tá? Então, batam o olho, olhem todos os verbos, porque às vezes essa questãozinha pode dar um probleminha, porque você bate o olho no primeiro verbo ali, você fala, ah, não, aqui não tem imperativo. Mas aí você olha até o final, às vezes tem 2 orações, você olha na segunda ou na terceira oração, tem um verbo imperativo, e essa vai ser a alternativa. Então, olhem as alternativas aí com calma, tentem resolver, mandem no chat, por favor, e depois a gente resolve com vocês, tá? Os caminhões passando. Ai, meu Deus. Passou uns 4 aqui já hoje. Ainda bem que eu sei que tava apresentando, o microfone tava fechado. Eu tava imaginando, se eu estivesse apresentando, ia ficar aquele barulhão, eu ia ter que ficar assim, em silêncio por alguns minutos, esperar a passagem, né, do lindo. Ai, Deus. Meu alarme agora resolveu tocar, porque eu realmente acordo. Eu acordo. Hoje é sexta. Sexta eu acordo 8h40. Hoje que eu acordei 7h20, né, para esse evento especial. Mas o meu horário é 8h40, porque acordar cedo não é meu forte. Vantagens do EAD, né? Bom, gente, estão tendo dificuldades? Ah, já responderam. A Anitta, acho que é a letra C. Luísa, no seu tempo, tá? A gente tá mais tranquilo, que a gente reorganizou os slides, né, Lucas? Então, acho que hoje não tem tanta dificuldade de a gente conseguir apresentar tudo. Ou se não der também, não tem problema. O mais importante é que a gente está apresentando o que precisa, né, com bastante cautela aí. A Luísa, acho que é aí. Tá, então esse deu um pouquinho mais de dificuldade, mas vocês não sabem. Tá, vamos lá, gente. Então, só relembrando, né, como eu disse para vocês, modo imperativo é aquele modo que traz... e aí, Lucas, se você quiser complementar alguma coisa, pode complementar, tá? Que traz essa ideia de ordem, que traz essa ideia de uma recomendação ou de uma ordem. Então, faça, vá, compre, siga, sempre essa ideia de ordem. Então, vamos olhar aqui os verbos que a gente tem em cada uma das alternativas. Se eles entram, então a gente tem verbo entrar, entram,
rodam e não entram, entram de novo e cruzem. Então, entram, rodam e entram, entram. Vem do verbo entrar, se eles entram. Então, se eu não me engano, está dentro do modo subjuntivo, mas é o presente. Presente do modo subjuntivo, se eles entram. Não, na verdade, entram é do indicativo, perdão. Né? Porque apesar de ter esse... É que poderia ser se eles entrassem, né? Mas aí depende do sentido ali também. Mas se eles entram nos trilhos, rodam, então é beleza. Se não entram, cruzem os braços. Então, entram, rodam e entram mais uma vez. Está dentro do presente do indicativo. Então, a gente não tem modo, como modo é indicativo, a gente não tem modo imperativo. Agora, cruzem. Cruzem, a gente sabe que é cruzem vocês. Lá da conjugação do indicativo, né? Ou cruzem eles, né, no caso. Cruzem é justamente essa expressão de ordem. Então, cruzem. Ou seja, tá mandando para que você faça algo. Cruzem os braços. Então, a resposta já é a letra A. Não tem problema que os errados a gente vai resolver aí a C e a E, dar mais enfoque. Lucas, se quiser complementar, complementa também, porque ele tem mais facilidade com essa parte de tempos verbais. Mas vamos para cada uma das alternativas aqui e ver porque elas estão incorretas. Então, letra B. Minha senhora, seu Mendonça, pintou. Pintou é passado do indicativo. Enquanto viveu, pretérito do indicativo. Mas agora é presente do indicativo. Então, a gente tem só modo indicativo aqui. Tá? Então, por conta disso, a B também está incorreta, porque não tem nada expressando uma ordem. Na letra C, para diminuir a mortalidade e aumentar a produção, proibir a aguardente. Diminuir e aumentar é justamente a forma verbal do verbo diminuir e do verbo aumentar no infinitivo. Né? A gente tem conjugação aí nos dois casos. E proibir também passado do indicativo. Eu proibi, tá? Então, a gente também não tem verbo imperativo. Então, a gente tem diminuir. Diminuir é infinitivo, não está nem conjugado. Aumentar, a mesma coisa. E proibir, pretérito do indicativo. Letra D. Aqui existe presente do indicativo, um salto de 5 anos, e em 5 anos o mundo dá presente no indicativo, mesma coisa também, um bando de voltas. Então, a gente também não tem nenhum tipo de ordem. Letra E. Não, senhor, não procedi nem percorri. Procedi e percorri, ambos passado, pretérito, né, no caso, do indicativo. Tive, pretérito do indicativo. Abatimentos, desejo de recuar, contornei, pretérito do indicativo. Dificuldades, muitas curvas. Então, a gente percebe que, fora o cruzem os braços lá da letra A, todos os outros estão dentro do modo indicativo. Então, lembrando, né, a gente tem os três, modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O único que expressa uma ordem, que é cruzem os braços, mandando, né? Falando para que vocês cruzem, tipo, expressando uma ordem mesmo, ou até uma recomendação, é na letra A, que é o verbo cruzem, tá? Então, por conta disso, na letra C, de novo, né? Porque C e A E são as que vocês achavam que estava correta. Na letra C, a gente só tem dois verbos no infinitivo, e depois o verbo no passado, que é o proibir, e na letra E também, passado, gente, é pretérito, tá? Mas eu peguei o costume de falar passado, mas é a mesma coisa. 3 alarmes, tá, gente? Tem mais um. Carla cabeça tem mais um. Gente, não consigo acordar com alarme só, não sei vocês. Tem que colocar 3 ou 4 para eu começar a pensar. Bom dia, bom dia, mundo. Mas enfim, procedi, percorri, tive e contornei. Todos pretérito do indicativo, tá? Gente, agora resolvendo, vocês entenderam por que a letra A precisa que explica de novo? Se precisar, o Lucas também me ajuda para dar uma complementação aí para ajudar vocês. As duas entenderam, tá ótimo. Quer complementar alguma coisa, Lucas? Só complementando aqui, às vezes a gente fala, né? A gente tenta dar uma ideia aqui, mas dá um esquema aqui dos modos verbais, às vezes eles são aplicados de uma forma um pouco diferente na prática. Então, a gente super entende se a gente falar se eles entram. Apesar de a gente usar um condicional aqui, a gente pode usar o presente do indicativo como o condicional, não tem problema. Se eles entram, então. Mas, então, não é sempre que o modo indicativo vai indicar uma certeza tão direitinho assim, né? A gente tem o futuro do pretérito, indicaria, por exemplo. Então, não é uma ideia tão certa, é uma ideia que poderia ter acontecido e expressa justamente uma possibilidade, como assim ele é do indicativo. E isso é justamente também pela possibilidade expressiva da nossa língua, a gente pode misturar tempos verbais diferentes e dar ideias distintas, e ainda assim a gente vai conseguir entender
Então, é um estudo muito complicado mesmo, e como aqui a gente está fazendo uma revisão, talvez a gente teria que ir mais a fundo, pegar cada possibilidade desses verbos aqui, por que eles estão sendo usados de uma forma um pouco diferente, e como que a gente consegue entender a ideia deles e tudo mais. Mas, enfim, isso acontece, é completamente normal. O que a gente precisa se atentar mesmo é analisar o verbo. Esse verbo aqui, a gente estudou ele dentro do indicativo ou a gente estudou ele dentro do subjuntivo? Então aqui, apesar de ter uma condicional, a gente vai estar falando aqui de um verbo no indicativo, sim. O presente indicativo, eles entram. A gente estuda no indicativo, apesar de aqui a gente ter uma possibilidade com essa partícula C, tá? Então, a gente precisa... Então, quando a gente está analisando o tempo e o modo de um verbo, a gente sempre pega o verbo sozinho e aí a gente considera esse verbo. E o cruzem aqui nesse caso, né? Por que a gente tem essa ideia imperativa? Porque no indicativo, o presente indicativo seria justamente cruzam. E eles cruzam os braços. Mas já que a gente tem o E aqui, como a gente analisa lá nas terminações, nas desinências próprias do imperativo, a gente percebe que sempre que a gente tem um verbo, né, na primeira conjugação ar, a gente vai ter o em no finalzinho. Então, cruzem justamente está indicando uma ideia uma ideia imperativa, uma ordem para alguém, nesse caso aqui, tá? E aqui a gente tem também uns tempos verbais que a gente não falou muito bem, né? Mas eles são mais simples mesmo. Então, o infinitivo, que não muda nunca, né? Ele tem o E sempre no final, aí a gente vai ter diferentes conjugações e tudo mais. Então, esse tempo, esse modo infinitivo é mais básico mesmo, e a gente estuda ele de uma forma um pouco isolada e dentro dos modos e tempos verbais, por isso a gente não tinha tocado especificamente no infinitivo, também no gerúndio e no particípio, né? Mas, então, o estudo dos verbos é realmente muito vasto, a gente está focando aqui em alguns. Mas espero que tenha ficado claro, então, esse exercício que a gente resolveu juntos, e a gente pode passar, então, para o próximo, que é justamente o emprego da voz passiva. Então, esse exercício aqui pode dar várias complicações para a gente, tem vários verbos aqui que tem uma ideia que pode ser ali a nós, né, que a gente pode desconhecer o seu significado, mas não tem problema. Tentem buscar aqui nessas alternativas aqueles modelinhos que eu passei para vocês da voz passiva. Então, tentem buscar aquele verbo ser e um particípio, né, e algum verbo no particípio, como a gente falou, né, o livro foi lido. Tentem buscar aquele verbo e uma partícula passivadora depois, com o C, né? Então, leu-se o livro, né? Lembrem-se daqueles exemplos e tentem resolver também esse exercício. Enquanto ela resolve, deixa eu te perguntar uma coisa, Lucas. Você sempre foi muito bom em gramática mesmo, ou você fez algum tipo de... Parece ser formado em letras, juro por Deus, porque você assim, parece que sabe mais até que os professores que eu tive, juro. Não, eu só gosto mesmo, e eu tenho uma Você gosta mesmo? Eu tenho essa gramática que eu olho bastante. Eu acho que é só por gosto mesmo, eu gosto muito de estudar a língua portuguesa. Você pensou em fazer letras? Ou pensei também, mas acabei indo por direito no fim das contas. Mas talvez um dia, quem sabe. Uma pena. É um assunto que me interessa bastante, mas... Vai tocar um caminhão passando. Não sei se eu deixo meu microfone aberto, será que eu deixo? De novo. Pode deixar. No teu caso vai ter caminhão passando aí? Porque aqui vai ter direto. Aqui eu acho que não. Acho que não tem, não. Talvez não passarinho. Não sei se eu deixo ligado. Pode deixar, não. Você fica bem tranquilo. Que aqui é alarme. Daqui a pouco vem de novo. Talvez alarme não vai ter, não. Caminhão. Alarme, enfim. Onde eu moro aqui geralmente não passa, não. A Anitta falou, verdade, professor. Lembro muito das aulas da minha mãe quando assisto às aulas. Sua professora é... Sua mãe é professora, Anitta? Não sabia. Olha, legal. Minha mãe é professora, formada na Unesp também. Que legal. Minha mãe também. Professora de português. A sua mãe dá aula de quê? A minha mãe, ela dá aula de... Ela já deu aula de espanhol há muitos anos no Centro de Línguas. E atualmente ela dá aula de língua portuguesa. Ela gosta de sextos anos. Nossa, que legal. Minha mãe também dá aula de sexto ano. Ela é formada na Unesp de Franca em História. Ela dá aula de História. Minha mãe é formada em letras pela Unesp de Assis. Nossa, tipo, nossa, eu lembro muito das aulas. Ela também já me deu aula. Muitos anos. Mas que bom que você tem em casa. É sempre bom? Não, meu pai é muito bom em matemática, minha mãe é muito boa em português. Eu tenho assim... Nossa, que reforço bom. Que perfeição. Reforço para os vestibulares dentro de casa, olha isso. O melhor dos dois mundos aí.
Tipo, só que eu só peguei o lado da minha mãe mesmo. Matemática eu sou uma negação. Eu também. Deixa eu falar aqui pra você também. Somos todos. Somos todos, né? Só humanas aqui mesmo, mas eu lembro demais, professor, porque, tipo assim, o jeito que ela falava, que ela explicava, assim, você vê, assim, que você gosta bastante. Minha mãe também ama gramática, então, acho que, sei lá, é um negócio meio passional, assim, quando você vai explicar, é como se você estivesse falando de algo que você realmente ama. Realmente, isso é bem legal. Eu gosto muito dessas aulas. Que bom que vocês sentem que eu faço isso bem. Muito Fica obrigado, muito viu? explícito, Muito muito obrigado. explícito mesmo. Você explica muito bem e realmente a gente percebe que você sabe assim detalhes que talvez a gente não tenha pegado no ensino médio. Eu, por exemplo, não peguei. Eu tô aqui para falar a parte mais principal, né? Porque eu sempre Ah, gostei pelo muito de amor de Deus. gramática, justamente por influência de um professor incrível que eu tive também. Mas nossa, você sabe muito. Realmente, depois, terminando direito, eu ou vou para história ou vou para letras, e você vai para letras comigo, tá, Júlio? Eu tô fazendo Vamos, Gil, vamos fazer esse plano. Não, mas você explica muito bem também. Nossa, você me ajudou tanto na última aula. Nossa, perfeito. Nossa, sinceramente, eu gosto muito da sua explicação também, tá? Eu não vou deixar vocês passarem plano pra mim desse jeito, não. Me elogiarem desse jeito. Vocês são incríveis. Só aceita os elogios, Lucas. Você tem que aceitar, é Não, só verdade. não Só dá, não verdade dá. aqui. Você também, nossa, suas aulas são perfeitas. Você explica de um jeito muito bom também, tá? E, enfim, dá pra fazer esse exercício então? Por enquanto, elas não, vocês conseguiram resolver. É que a gente ficou falando na cabeça delas também. Então, Desculpa, gente. aí a gente não deixou o silêncio Vocês necessário, conseguiram né? resolver? Como é que foi? Ficaram com... Porque esse aqui é um pouquinho mais complicado mesmo. Mas o É, um Lucas pouquinho. vai sanar as dúvidas. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Deixa eu ver se elas vão mandar alguma coisa aqui. Aí eu te aviso. A Anitta falou que tá entre a B e a C. Vamos ver se a Luísa manda qual que ela acha. A Anitta falou que pode ser E também, então temos três alternativas. Essa daí eu não vou julgar. Se quiser falar, eu tô entre A, B, a C, a D, aí eu não vou julgar mesmo, porque realmente é complicado. Essa aqui é tensa mesmo, não tem jeito. A Luísa disse que não sabe. Então vamos lá, Lucas. Entregamos em suas mãos a explicação perfeita para sanar as dúvidas. Nossa, pelo amor de Deus. Não. Deixa eu tentar explicar aqui o que está acontecendo nessa questão. Bom, a gente precisa então analisar as vozes desses verbos. Então, primeiramente, a gente tenta, a gente sublinha esses verbos, né? A gente vê quais verbos estão sendo utilizados e a gente vê se a gente pode aplicar aquela formulazinha que a gente passou agora há pouco sobre as vozes, né? Se a gente tem um emprego da voz passiva, a gente vai ter ou aquela voz passiva longa, analítica, com o verbo ser e um particípio. Então, foi lido, por exemplo, e a gente pode ter a voz passiva sintética, curtinha, com um verbo e uma partícula ser depois. Então, vamos lá. Na primeira alternativa, descansava havia 3 meses. Aqui, a gente não pode falar nenhum daqueles casos. A gente tem simplesmente um verbo no indicativo, no pretérito imperfeito do indicativo,
alguém descansava. Então, alguém pratica essa ação de descansar. E aqui esse havia é um verbo impessoal, simplesmente dizendo que passaram-se 3 meses. Então, vocês percebam, o verbo está no singular, apesar de 3 meses ser um termo no plural, é justamente porque é um verbo impessoal. Isso não vem tão ao caso aqui. Desses dois verbos estão na voz ativa, porque é simplesmente uma ação que está acontecendo. No primeiro caso, alguém está praticando. Nesse segundo caso, não tem ninguém praticando, é um verbo impessoal. Mas ele é simplesmente um verbo sendo utilizado sozinho aqui, isoladamente. Bom, aí a gente tem a B. A B que com certeza é a que mais poderia dar aqui algumas dúvidas para nós. Então a gente tem, vamos ler esse trecho atentando aos verbos. A gente tem caíra, o nosso primeiro verbo, certo, derreando-se a violenta pancada que lhe sucara a fronte manchada de uma escara preta. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Então a gente tem alguém que está caindo, vítima de alguma pancada que alguém aplicou nessa pessoa, e essa que é a ideia aqui. Então, caíra, a gente tem um verbo do indicativo no pretérito mais que perfeito. Lembre-se, né? O final ra aqui, né? Então, ele caíra. Ele caiu, mas no tempo aqui passado, enfim. Aí a gente tem o derreando-se. Esse derreando-se aqui é o que mais pode nos dar algumas dúvidas, porque é um verbo que a gente simplesmente não vê todo dia. É um verbo muito específico e que está sendo usado aqui como curvando-se, tá bom? Então, alguém caiu, curvando-se, a violenta pancada que alguém que a pancada sulcou a sua fronte. Então, a pancada atacou a sua fronte. Esse sulcar aqui é também um verbo no pretérito mais que perfeito. E nesses dois casos, então, a gente percebe que alguém está praticando a ação. Nesses dois casos do pretérito mais que perfeito. No primeiro caso, alguém caíra, né? Ele caíra. Então, essa pessoa está praticando essa ação de cair, por isso a gente tem a voz ativa. E o segundo caso, uma pancada sulcara a fronte. Então, essa pancada está praticando essa ação aqui. A gente tem que sempre analisar em relação ao sujeito do verbo. Então, o sujeito desse verbo sulcar aqui é pancada. Então, a pancada praticou uma ação. É difícil a gente falar isso, né? Porque a gente pode conceber os sujeitos como de uma forma muito vasta. Então, aqui, na verdade, é uma ação que está praticando uma ação. Mas, enfim, tem a pancada sulcara. Então, a gente tem uma análise aqui ativa entre esses dois casos. É só a gente lembrar que a gente não tem nenhuma daquelas fórmulas que a gente passou. Mas o derreando-se, né? É um verbo também, é o gerúndio. Então, alguém curvou-se aqui. A gente pode até pensar naquela fórmula da voz passiva sintética. A gente tem um verbo, a gente tem o ser depois. Mas, aqui nesse caso, a gente tem simplesmente esse verbo complementando que essa pessoa caiu e dando essa ideia de que ela se curvou. Então, quando a gente usa o curvou-se, essa pessoa, a gente pode ter até uma voz aqui reflexiva, então essa pessoa curvou-se, tá? Então, ou até esse C pode até participar desse verbo. A gente só pode falar que alguém derreou-se, a gente só pode falar que alguém curvou-se. Então, como ajoelhar-se, né? A gente não pode falar que alguém ajoelhou, a gente tem que falar que alguém se ajoelhou. É uma partícula que faz parte do verbo, a gente só pode usar a gente só pode usar esse verbo com essa partícula se. Esse seria o caso de derreando-se, tá? Então, da mesma forma que a gente só poderia dizer curvou-se e não curvou. Então, a gente tem também uma voz ativa nesse caso. Então, curvou-se, curvando-se, e a gente não pode falar que alguém foi curvado aqui, essa pessoa praticou essa ação, mas a gente tem um ser que simplesmente está conectado a essa ideia de derrear, essa ideia de curvar, tá? Então, a gente precisa ler esse derreando como curvando-se, e a gente vai ter, por isso, uma voz ativa. A gente não pode ver uma voz passiva sintética nesse caso. Mas, com certeza, a que mais daria problema, não tem nenhum problema se vocês perceberam, se vocês tiveram uma percepção um pouco diferente, é realmente uma questão complicada, tá? É isso que eu digo para vocês, ainda mais que derrear, né, não é um verbo que a gente vê todo dia, mas é justamente essa ideia de curvar-se. Então, a gente aprende uma palavra nova aqui e segue para a próxima alternativa. Nenhum verme, aí a gente tem um aposto que não vai importar aqui para nós, limaculara os tecidos. Então, o verbo que a gente tem aqui é apenas um macular. Então, maculara também é um verbo no pretérito mais que perfeito do indicativo. E a gente tem um verme praticando essa ação de macular. O que é macular? É corromper, tá bom? Corromper os tecidos de alguém. Então, nenhum verme corrompeu os tecidos de alguém. Esse li aqui tava uma ideia de seu aqui, mas enfim, isso não vem ao caso. Macular aqui, então, o verme, o sujeito está praticando essa ação de macular. Essa ação não está recaindo sobre um sujeito paciente, a gente não tem nenhum daqueles casos que a gente viu anteriormente. Então,
A gente tem aqui também o uso da voz ativa, porque esse verbo está praticando essa ação de macular, é uma voz ativa. Agora a D, também várias palavras aqui um pouco difíceis, que poderiam nos confundir também. Mas a gente só tem um verbo, é isso? Volvia ao turbilhão da vida sem decomposição repugnante, numa exaustão imperceptível. A gente também só tem um verbo, volvia. O que é volver? Esse volvir, então, é o pretérito imperfeito do indicativo do verbo volver. O que significa volver? Voltar, tá? Então, ele volvia aqui ao turbilhão da vida. Então, alguém está voltando ao turbilhão da vida. Então, a gente tem essa ideia, né, justamente no texto que está sendo apresentado, mas a gente não tem acesso ao texto. Enfim, a gente tem alguém que volta ao turbilhão da vida, é alguém que pratica essa ação de voltar. E a gente não tem nenhum daqueles casos que a gente viu anteriormente. Então, a gente já poderia descartar essa D. Esse verbo aqui está na voz ativa também. E aí a gente chega aí, então, né, que tem que ser a nossa resposta, e é a nossa resposta, mas vamos entender por quê. Ao enterrarem-se dias depois, os mortos não fora percebido. Aqui a gente vai ter dois casos verbais também. A gente tem enterrarem-se, que é um verbo, e fora percebido, que é uma locução aqui verbal. A gente tem essas duas ideias formando, a gente tem essas duas palavras formando uma ideia verbal só. E aí, a gente volta para aquele último slide que a gente apresentou as vozes passivas, a voz passiva sintética analítica. A gente pode encontrar os dois exemplos aqui. A gente tem enterrarem-se, então, a gente tem essa partícula C, a gente já teria que se atentar a isso aqui. E no outro caso, a gente tem o verbo ser, né, no pretérito mais que perfeito do indicativo, e um particípio do verbo perceber. Então, ser percebido, que é a ideia de ser percebido, é justamente uma ideia passiva. Alguém não foi percebido. Então, alguém não foi percebido enquanto essa ação de enterrar os mortos estava acontecendo. Então, ser percebido aqui junta aquelas características da voz passiva analítica, longa, e por isso a gente pode perceber aqui que nós temos a voz passiva. Além disso, enterrarem-se, a gente poderia ler como ao serem enterrados os mortos. Os mortos não estão praticando a ação de enterrar, mas eles estão sofrendo essa ação. Então, alguém enterrou esses mortos, tá? A gente não sabe quem, a gente não tem um agente da passiva aqui, justamente porque é a nossa voz passiva sintética. A sintética que vai reduzir, que vai simplificar para nós o uso dessa voz passiva. Então, por isso, ao serem enterrados os mortos, alguém não foi percebido. Então, nos dois casos aqui, a gente tem sujeitos que não praticam a ação, mas que recebem essa ação. E ser percebido também, né? Não foi percebido por alguém, por exemplo. Então, a gente poderia complementar aqui um sujeito paciente, a gente poderia completar com a agente da passiva, esse último caso aqui, certo? Então, alguém não está praticando a ação de perceber, mas não foi percebido. Então, a gente pode analisar os dois casos de voz passiva, certo? Eu espero que vocês tenham entendido o motivo de AE será correto, tá? Se tiverem qualquer problema, a gente conversa mais um pouco sobre essa, que é uma questão muito complicada mesmo. E se ninguém tem mais nenhuma questão, a gente pode passar para o próximo assunto. Gente, qualquer dúvida podem mandar aí no chat, tá? Que o Lucas volta a explicar sem problema nenhum. Bom, inclusive podem interromper o meio da minha explicação, não se sintam acanhadas em relação a isso também. Vamos lá, agora falar um pouquinho das principais funções da palavra que é um dos assuntos mais importantes, não só para a Unesp, mas para qualquer vestibular que você vai fazer. Por quê? Porque a palavra que, assim como a palavra ser, mas aqui a gente vai destacar mais o que, né? Ambos os termos assumem diversas funções dentro das mais diversas orações. O que, por exemplo, nesse caso, ele pode ser um pronome relativo, ele pode ser uma conjunção, não, né? Ele pode ser diversas conjunções diferentes, ele pode ser pronome, ele pode ser substantivo, ele pode ser interjeição. Então, o que, a depender do contexto em que ele está inserido, ele vai ter diferentes funções. Então, geralmente a gente bate o olho no que, ou a gente pensa que ele é uma conjunção, ou a gente pensa que ele é um pronome relativo, mas ele pode ser, inclusive, até um substantivo, quando a gente tem um que, né? Ele tem um que diferente, que é a oração mais... Que eu lembro melhor, assim, para classificar o que como substantivo. Como interjeição, quando você fala que, como assim? Né? Na verdade, é até um pronome interrogativo ao mesmo tempo, que você está fazendo uma pergunta, mas ele pode assumir, então, diversas funções dentro das orações. Então, o que você tem que fazer quando você vê o que?
você bate o olho e você tem que prestar muita atenção no contexto. O contexto vai fazer com que você mate a questão. Geralmente, não sempre, pode ser que um vestibular com peguinhas maiores pode trazer ele como substantivo para te confundir, mas geralmente ele vai aparecer ou como pronome relativo ou como conjunção. Geralmente, tá? Não é sempre. Pronome relativo, mas como que eu sei que o que é um pronome relativo? Eu pego e substituo ele por o qual ou a qual. Então eu falo assim, ó, o aluno que gosta muito de gramática foi bem na prova. Aí eu pego esse que e substituo por a qual, ou o qual, né, no caso que eu falei, o aluno. O aluno, o qual gosta de gramática, foi bem na prova. Fez sentido. Se eu percebo que faz sentido, que a substituição é possível, eu já consigo saber que ele é um pronome relativo. Agora, se eu não consigo substituir, ele provavelmente vai ter uma outra função. Uma conjunção integrante, que é quando ele inicia uma oração subordinada substantiva. Uma conjunção explicativa ou causal, que aí pode ser substituído por porquê. Né? E tem até uma grande dificuldade, mas o Lucas vai falar um pouco mais sobre isso depois, em diferenciar as conjunções coordenadas explicativas das orações subordinadas adverbiais causais. Né? Então tem essa pequena dificuldade. Consecutiva, que é mais quando ele vem junto com tal, ou com tanto, ou com tamanho que dá essa ideia de consequência. Concessiva, que é mais difícil de aparecer, mas ele pode ser substituído por embora, ou mesmo que. Também pode ser um pronome interrogativo, justamente junto com o porquê, ou só o que mesmo. Pode ser um substantivo, que é o exemplo que eu dei, um que. Pode ser uma interjeição, pode ser o exemplo que eu dei, que. Como assim? Pode ser um pronome indefinido também. Então, enfim, a grande questão é que ele pode assumir diversas funções dentro das orações. Observem o contexto, tentem fazer essas substituições principais. O que mata a questão é substituir por algo que é substituível naquele sentido. Então, vai ser um pronome relativo, substitui por a qual. Não deu certo? Então, vai ser uma conjunção causal, substitui por porquê. É uma consecutiva, vê se tem o tanto que, tamanha que é esse outro termo que sempre vem junto com ele. Sempre a substituição pode facilitar para você identificar qual é a função do que naquela oração ali que a gente está analisando, tá? Pode passar, Lucas, por favor. Bom, então aqui a gente tem um exercício não tão complicado quanto o de voz passiva, que a gente consegue resolver justamente a partir das funções do que. E somente com a substituição. Você pega um termo, você bate o olho ali, você percebe que dá para substituir um termo por esse que, e você já consegue resolver a questão. Vou dar um tempinho para vocês. Inútil dormir que a dor não passa. Tenta substituir esse que por alguma conjunção, ou por ver se é um pronome relativo, enfim. E aí vocês veem qual é a ideia que está passando esse aqui. No caso, como está falando de ideia, né, geralmente quando os exercícios falam qual a ideia que tal termo está passando, geralmente a gente está falando de conjunções, geralmente. Então, na maioria das vezes, na verdade. Então, provavelmente é uma conjunção, isso aqui vai ser uma conjunção, e ele quer saber qual a ideia que é essa conjunção que está passando aqui nessa oração. Então, vou dar uns minutinhos aí para vocês mandarem no chat qual vocês acham que é a resposta, tá? Alguém quer se arriscar? Luiz, acho que é a letra E.
Anitta acha que é concessão. Bom, vamos lá então. A resposta realmente é a explicação, tá, gente, que é a letra E, mas vamos entender o porquê. Aqui eu já falei a palavra que vai matar o exercício, né? Porquê. Substitui aquele que pela conjunção porquê. Inútil dormir, porque a dor não passa. O porquê que dá essa ideia de explicação e também pode dar uma ideia causal, né? Mas a gente não tem aqui causal nas alternativas, graças a Deus, porque senão essa questão poderia dar muito problema. Mas ele tá dando essa ideia, ele tá explicando por que é inútil dormir. Então você chega ali, por que é inútil dormir? Porque a dor não passa, né? Ele tá explicando o porquê, tá? Então essa ideia de explicação vem justamente por isso. Condição é quando você tem aquela ideia que você pode substituir por se, ou por caso, ou por desde que, né? Que é aquela ideia de algo que pode vir a acontecer. Consequência é quando vem com tanto que, tamanha que a gente não tem ali no caso. Concessão é o embora. Inútil dormir, embora a dor não passe. Não é a ideia que ele quer passar dentro da oração. Proporção. Proporção é a proporção que, a medida que, né? Então, inútil dormir à medida que a dor não passe, também não é a ideia. A ideia que ele quer passar é, por que é inútil dormir? Porque a dor não passa. Então, você substitui pelo porquê ou pelo pois, pelo visto que, pelo já que, e dá essa ideia justamente de explicação. Inútil dormir, pois a dor não passa, tá? Ficou claro, Anitta, por que não é concessão, é explicação? Porque quando você põe o porquê ali, já fica bem claro que substitui muito bem, que encaixa muito bem dentro da ideia que a oração quer passar, tá? Se ficou claro, então tá ótimo. Então a gente pode ir para o próximo, Lucas. Agora acho que é você, deixa eu ver. Isso, agora é você, vai lá. Ótimo. Eu tô com o microfone ligado. Eu tenho que mutar esse microfone mesmo, não tem jeito, porque senão talvez eu atrapalhe. Bom, enfim. Mas porque também não muda tanto assim, é só rapidinho dá pra mutar e voltar pra apresentação. Enfim, vamos falar então justamente das conjunções. Nossa, tem vários exercícios que pedem, né? Bom, analisa esse trecho aqui e dê a ideia que esse trecho está exprimindo. E justamente por causa das conjunções a gente vai entender qual que é a ideia, né? Qual é a ideia expressa por a ideia expressa pelas conjunções vai dar um direcionamento para que a gente resolva a questão, uma questão. Bom, para que a gente entenda então as conjunções, a gente precisa falar de qual conceito, né? Como que a gente estuda as conjunções lá na morfologia. Então, a conjunção, para nós, vai ser aquela classe de palavras que vai ser usada para ligar termos ou termos semelhantes ou diferentes orações, tá? Então, uma conjunção é um elemento de ligação que vai ser sempre usado da mesma forma, né? Ele não vai ter variações, a gente não vai poder falar em plural aqui para conjunção, nem nada nesse sentido. E junto com as preposições, vão ser classes de palavras que vão nos ajudar a ligar termos diferentes, que vão nos ajudar a construir um argumento, justamente porque vão ligar diferentes ideias e vão dar uma ideia, um sentido diferente para essa junção de ideias. E essa que é a grande importância das conjunções. Justamente dar um sentido para a ligação de dois termos. Então a gente vai ter diversas ideias que eu já vou apresentar para vocês como podem ser aplicadas. Bom, a gente tem dois tipos de conjunção. A gente pode ter conjunções que ligam termos semelhantes ou orações independentes entre si. Então são orações que podem ser estudadas separadamente, cada uma está completa, tem um sujeito, tem um complemento, cada uma delas cada uma é completa. A gente pode estudar cada uma em separado. Mas quando a gente junta essas orações, a gente faz isso por meio de uma conjunção chamada de coordenativa. E aí a gente vai estudar justamente as orações coordenadas. Então são orações que a gente simplesmente junta, a gente simplesmente liga por meio de uma conjunção, mas elas podem ser analisadas separadamente sem nenhum problema. A gente já vai ver quais são os tipos de conjunções coordenativas. A conjunção também pode ligar duas orações que dependem uma da outra. Então, uma oração sozinha talvez não faça sentido, mas a gente vai precisar de outra oração para que a gente entenda toda a ideia que essas orações querem passar para nós em conjunto, certo? Então, nesses casos aqui, a gente vai ter uma conjunção subordinativa. Quando a gente tem essas conjunções subordinativas, a gente vai ter justamente as orações subordinadas. Então, essas orações subordinadas são justamente uma oração vai depender da outra, e a gente vai estudar isso com mais calma, mas a gente vai ter, no exemplo aqui dessas conjunções subordinativas, as orações subordinadas adverbiais, por exemplo, então, que vão expressar diversas circunstâncias. E
Então, a gente vai ter basicamente esses dois tipos de conjunção que vão ligar termos diferentes, né? A gente vai ter orações independentes ou termos semelhantes e orações que dependem uma da outra, no caso das conjunções subordinativas. Vamos trabalhar com exemplos, então, para que a gente deixe bem claro cada ideia e cada ideia que as conjunções podem expressar. Então, aqui eu trouxe, aqui a gente trouxe, na verdade, é um quadro que o João pegou, das principais conjunções coordenativas, das ideias das conjunções coordenativas e das ideias das conjunções subordinativas. Mas a gente tem alguns exemplos aqui. Nas conjunções coordenativas, então, aquelas que ligam termos semelhantes ou que ligam orações independentes. A gente tem 5 ideias básicas. A gente tem uma ideia de adição, quando a gente simplesmente acrescenta um termo ao outro, quando a gente liga dois termos e quer simplesmente dizer que um é adicional ao outro, aí a gente usa essas conjunções aditivas. Nesse exemplo aqui que eu trouxe, a gente tem a união de dois termos iguais. Então, a gente tem a união de dois adjetivos. Pedro é educado e gentil. Então, educado é um adjetivo ligado a Pedro e o Pedro também é gentil. Então, a gente juntou esses dois termos justamente porque é uma ideia de adição que a gente tem aqui. A gente também tem uma ideia de adição com o nem, com o mas também, com o como também. Então, o nem é inclusive uma ideia que adiciona, mas também nega. Então, nenhum nem outro, por exemplo, se a gente dissesse assim, seria uma ideia aditiva e ainda assim, justamente porque a gente tem adição de uma ideia negativa, né? Então, a gente tem vários sentidos, realmente as conjunções podem expressar vários e vários sentidos, a depender de qual a gente usa. Mas a ideia de adição é basicamente essa, de adicionar ideias. E também as conjunções coordenativas adversativas. As conjunções adversativas, elas vão dar um contraste entre dois termos. Então, a gente vai ter o mas, a gente vai ter o porém, o todavia, o contudo. Então, a gente vai ter simplesmente uma ideia, mas a gente vai contrastar essa ideia com outra. Não se esforçou muito, porém obteve um bom resultado. Então, essa pessoa não se esforçou muito. A gente tem uma ideia contrária de obter um bom resultado. A gente geralmente não espera que uma pessoa que não se esforça tenha um resultado bom, um resultado positivo. Então, a gente tem duas ideias contrárias. Para juntar essas ideias contrárias, a gente usa uma conjunção adversativa. Então, como a Unesp pode pedir para nós, pode cobrar essas conjunções? Ela vai nos dar uma frase desse sentido e vai sublinhar, por exemplo, essa conjunção e vai falar, bom, essa conjunção sublinhada expressa uma ideia de quê? E aí, ela vai ter nas alternativas algumas dessas classificações aqui, e aí a gente vai ter que analisar e dar essa resposta. Outro caso, então, de conjunções coordenativas. As alternativas justamente expressam uma alternativa, ou você estuda ou você trabalha. Então, são orações semelhantes aqui. Você estuda, a outra você trabalha, mas a gente liga com uma ideia de alternação entre uma e outra. As conclusivas. A gente tem uma ideia e para concluir um raciocínio a gente usa essa conclusiva. Então, possui um bom histórico profissional, logo não ficará desempregado. Acho que ficarás aqui, eu não sei se está correto, mas ok. Alguém possui um bom histórico profissional, então essa pessoa não ficará desempregada, tá? Bom, e é importante também que a gente perceba que a gente tem várias opções de conjunções que expressam dentro da mesma classificação. Então, na nossa redação, por exemplo, em que ligar termos é essencial, a gente vai ter que usar algumas dessas ideias para que o nosso texto, para que os nossos argumentos fiquem amarradinhos, fiquem coerentes, fiquem coesos dentro do que a gente está escrevendo. Então, entender, saber as diferentes conjunções pode nos ajudar muito, porque se a gente tiver que usar uma ideia semelhante no nosso texto, a gente vai usar diversas conjunções conclusivas ao final de cada parágrafo, por exemplo. E quando a gente faz isso, é bom que a gente use uma conjunção diferente para cada parágrafo, por exemplo. Então, no primeiro a gente coloca um logo para concluir o nosso pensamento, no segundo a gente coloca o portanto, no terceiro a gente põe por isso. E aí, na conclusão do nosso texto, a gente realmente vai ter que usar alguma dessas opções aqui. Então, é importante que a gente use várias conjunções, para que o nosso texto fique mais rico e mais diversificado. E, por último, a gente tem as conjunções explicativas. É justamente o que a gente acabou de ver, utilizado como porquê. A gente pode usar o porquanto, né? Não é tão comum assim, mas pode ser usado também. E o pois. Então, não compareci à festa porque eu não fui convidada, por exemplo. É um exemplo em que a gente está explicando o motivo da primeira oração. Mas percebam que as duas estão completas entre si. Estão completas cada uma por si. Não compareci à festa. Tem um sujeito, tem um verbo, tem uma complementação para esse verbo que vem depois. E
No segundo caso, também tá tudo certo. Eu não fui convidada. A gente tem um sujeito, a gente tem um verbo ser, a gente tem o convidado também. Todas essas palavras estão expressando uma função específica e a gente tem frases completas. E juntando essas duas frases para dar uma ideia de explicação, a gente tem o porquê, que é uma conjunção. Ok? Essas, então, são as conjunções coordenativas, usadas, então, para ligar orações independentes ou termos semelhantes. A gente também tem as conjunções subordinativas, e aí a coisa realmente vai longe, porque a gente tem muitas e muitas ideias de conjunções subordinativas. O que é realmente importante é que a gente entenda aqui um exemplo, que a gente entenda o que elas querem dizer, e aí a gente pode fazer as questões com mais tranquilidade. As causais, elas expressam causa, e como vocês podem ver, tem um porquê aqui, né? A gente não acabou de estudar o porquê como uma conjunção coordenativa, então o que ele está fazendo aqui? Bom, como eu falei, as conjunções subordinativas ligam ideias, ligam orações dependentes uma da outra. Pode ser que esse porquê esteja ligando, então, orações dependentes, orações que precisam de uma da outra para que a gente entenda todo o contexto inteiramente. E aqui, o porquê pode aparecer. Então, e não se preocupem, eu acho que é bem difícil que o vestibular cobre para vocês uma diferenciação entre o porquê lá das conjunções explicativas ou um porquê de como conjunção expressando uma causa, tá? Isso é muito difícil de cobrar porque os gramáticos têm muita dificuldade em tentar entender quando o porquê está sendo usado como conjunção explicativa, quando ele está sendo usado como uma subordinativa nesse caso, tá? Então não se preocupem com isso, mas a gente pode ter aqui como causa, que são geralmente usados como causa, uma vez que, sendo que, visto que, e vocês percebam que aqui a gente tem um conjunto de palavras funcionando como uma conjunção. E a gente diz, então, que a gente tem locuções conjuntivas, tá bom? São locuções, são um conjunto de palavras que vão dar a mesma ideia. Isso é totalmente possível, a gente estuda ainda assim nesse sentido das conjunções, tá? Então, como estava frio, resolvemos adiar o passeio. A gente tem o como aqui dando uma causa. Como estava frio, a causa de a gente adiar o passeio é justamente porque estava frio, tá? Então, porque estava frio, resolvemos adiar o passeio. Seria possível construir, e nesse caso, porque seria uma conjunção causal, tá? As consecutivas. Aqui a gente vai ter também, a gente vai ter uma construção bastante específica, e a gente vai ter uma construção inteira para que a gente entenda o que são as consecutivas. A gente tem, então, o que precedido de outras palavrinhas, como tal, tão, tanto, tamanho, sem que, de modo que, de forma que, e etc. Então, um exemplo aqui. Tamanho foi o mau desempenho do rapaz que a empresa optou por não contratá-lo. Então, a gente tem o tamanho aqui no começo, na primeira oração, e o que na segunda oração. E por isso a gente vai ter uma ideia de consecução, então, uma ideia que é até um pouco comparativa aqui entre um tamanho, né? A gente tem uma ideia expressa na primeira oração de uma ideia assim, a gente está ressaltando como uma coisa acontece e a gente dá uma consequência para essa coisa no final, tá? Então, por isso a gente vai ter uma ideia de consecução, de uma consequência aqui também. Bom, e aí a gente, então, tem as conjunções consecutivas. A gente pode ter as conjunções comparativas, que justamente vai comparar uma coisa com outra. Aqui, nesse caso, a gente não tem bem orações independentes, mas orações dependentes, mas a gente pode usar essa comparação, e eu acho que é bem claro perceber quando a gente está usando a comparação, como, tal, qual, e assim sucessivamente, né? A gente tem várias ideias que comparam uma coisa a outra. A conformativa vai dar uma ideia bastante específica de conformidade, então a gente vai ter o conforme, segundo, consoante. Então, conforme combinado, entregamos uma pesquisa, por exemplo. Então, conforme aqui, justamente, quando a gente tem conforme, a gente vai ter uma conjunção conformativa. Então, conformativa, são ideias aqui que vão remeter à mesma coisa, tá? Concessivas também, né? É uma ideia de contraste que a gente vai colocar aqui também, do mesmo modo que a gente tem as adversativas lá nas conjunções coordenativas. E aí a gente vai ter, então, um contraste entre uma ideia e outra sendo expressa por essas conjunções. E essas conjunções aqui caem muito, tá bom? Então, é muito importante que vocês entendam a ideia da concessão. Então, um exemplo. Embora gostasse muito dele, resolvi terminar a relação. Então, a gente tem ideias contrárias. Eu gostava dele, mas resolvi terminar a relação. Então, nesse caso aqui, a gente tem esse embora. Quando a gente tem um embora, é o mesmo que
Ainda que a gente sempre tem que lembrar das concessivas. A gente tem duas ideias contrárias sendo colocadas aqui nesse caso, tá? Também a gente tem as condicionais. O que são as condicionais? Aquelas que expressam uma condição. Então, para uma coisa acontecer, precisa que outra aconteça, tá? É o caso do se, é o caso do caso, é o caso usado aqui como uma conjunção, contanto que, a menos que. Então, são todas formas, todas essas conjunções dão uma forma de uma condição. Terá seu dia cortado a menos que apresente justificativa. Então, só se essa pessoa apresentar uma justificativa, se essa pessoa apresentar uma justificativa, calma, o quê? A menos que apresente uma justificativa, será o seu dia cortado. Então, essa pessoa precisa apresentar uma justificativa para que não tenha o seu dia cortado. É uma ideia de condição aqui também. Proporcionais, justamente uma ideia bem específica também, a medida que, a proporção que, a gente sempre vai ter, na maioria dos casos, a gente vai ter essa medida aqui ou a proporção que. Então, justamente dá uma ideia de proporção. O quanto, a gente tem um exemplo com quanto também. Quanto mais agir dessa maneira, mais será excluído do grupo. Então, é uma ideia de proporção de uma ação que vai gerar outra, por exemplo. As finais justamente expressam a finalidade, a fim de que e para que são as mais comuns, e é bem comum que a gente encontre também essas conjunções, e a gente tem que perceber que é uma ideia de finalidade, algo está sendo feito para que outra coisa aconteça. As temporais expressam justamente uma ideia de tempo, e como a gente vai ver, dá para expressar ideias bem específicas de tempo. A gente vai fazer um exercício com uma conjunção com essas conjunções, e vocês podem perceber isso, mas a gente tem o quando, o enquanto, sempre que, logo que. Então, quando chegar de viagem, avise-me. Então, a gente tem uma ideia temporal expressa por esse quando, tá? Então, são essas as conjunções. Passei aqui um panorama geral para vocês, e a gente pode fazer um exercício, então, que é justamente um daqueles casos que eu estava falando. Então, tentei analisar essa frase aqui, e aí é simplesmente perceber, né, o que está sendo dito pela parte sublinhada, que tem uma conjunção. Bom, gente, quando vocês tentam resolver, sem querer atrapalhar vocês, né? Mas eu acho que uma coisa importante para os exercícios, a gente tem milhões, né, de conjunções, muitas conjunções. O importante não é decorar. O importante de decorar e ter uma noção das conjunções é para redação. Para redação, você realmente tem que ter uma boa noção de pelo menos 2 ou 3 conjunções de cada sentido para substituí-las. Então eu já usei o porém. E agora, qual que eu vou usar? Vou usar o todavia, vou usar o contudo, vou usar o no entanto, para fazer um texto ficar coeso e coerente. Agora, para as conjunções dentro de exercícios, o mais importante é a análise de contexto. Porque muitas vezes, por exemplo, eu já vi muitos exercícios que eles colocam a conjunção e, que geralmente dá a ideia de adição, mas no contexto daquele exercício está dando uma ideia adversativa, né? Então, isso é importante vocês perceberem, porque o contexto ele pode mudar totalmente o sentido de uma palavra que, na verdade, ela, de início, né, batendo um olho de cara, ela vai ter uma ideia. Mas analisando o contexto, ela vai ter outra. Por exemplo, o mal a gente usa como contrário de bem, né? Mal com L, contrário de bem, mal com U, contrário de bom. Então, a gente nem usa o mal como o sentido que ele está nesse exercício aqui. Mas, pelo contexto, a gente pode perceber que ele vai ter um outro sentido dentro do contexto que a gente está analisando. Então, só fazer esse pequeno parênteses, porque para os exercícios, mas como que eu vou decorar tudo isso de conjunção? Não precisa mesmo. É bom ter a noção, é lógico, é sempre bom ter a noção de uma ou outra, para lembrar aí os sentidos principais de cada uma das conjunções, mas o mais importante é a análise do contexto que o enunciado do exercício está trazendo, tá? Por enquanto aqui ninguém se arriscou, mas assim que falarem eu te aviso. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. No caso da conjunção e, né, por exemplo, geralmente a gente usa para adicionar palavras que têm o mesmo sentido. Mas às vezes a gente pode trocar o e por mas, porque a gente tem justamente ideias contrárias. E aí a gente precisa analisar toda a frase e a gente vai ver se uma ideia contradiz a outra, se uma ideia adiciona, e aí a gente pode, assim, analisar a conjunção. Então, o importante é a gente ter uma ideia mais geral, assim, das conjunções, a ideia que cada uma está tentando representar, a ideia de cada tipo de conjunção está tentando representar para nós.
Uhum. Alguém quer se arriscar? Alguma das alternativas? Só tentar pela substituição, viu, gente? Por isso que eu falei que não é importante saber várias, é mais importante para a conjunção, mas saber duas é ótimo já, porque eu lembro que portanto é conclusiva. Aí tem um portanto, mas você não, na verdade você tem um portanto ali, mas você não lembra o que é. Aí você substitui por logo, que você sabe que é conclusivo também, e percebe que encaixa no contexto. Então, se lembrar de outra conjunção para substituição, é importante também para você entender a ideia que está passando. A Anitta acha que pode ser tempo. Vamos ver a Luísa. Luísa também. Pode resolver. Acertaram. Bom, a gente tem aqui o mal, então, como o João bem pontuou para nós, ele geralmente é usado como um advérbio, quando a gente tem esse mal contrário de bem, ele pode ser usado como um substantivo, mas aqui ele está sendo usado como uma conjunção. Isso acontece bastante, acontece de algumas palavras que geralmente são usadas em alguns contextos, serem usadas como uma conjunção em outros. Aí a gente pode até se espantar, né? Porque existem tantas conjunções que é impossível que a gente saiba todas. Mal aqui, a gente pode descobrir só agora que ele pode ser usado por uma conjunção. Mas justamente a ideia dele é de tempo. Mal o leão se afastou, o rato não teve a menor dúvida. Então, quando o leão se afastou, o rato não teve a menor dúvida, o mal só está dando uma ideia de rapidez aqui. Então, o leão nem se afastou direito, o rato já foi lá e já não teve a menor dúvida do que ele ia fazer, sei lá, acho que isso é uma fábula, né, sei lá, no contexto. O rato fez alguma coisa quando o leão se afastou. Então, por isso, é uma ideia de tempo e de rapidez mesmo. Então, uma coisa mal aconteceu, mal acabou de acontecer ali, o leão mal se afastou e o rato já não teve a menor dúvida, por isso é uma ideia de tempo, tá? Então, vocês acertaram, tudo certinho. A gente tem outro exercício aqui de conjunções também. E aí, né, tentem fazer também a substituição por outras mais comuns, tentem ver a ideia mais geral aqui para conseguirem resolver. Luiz acha que é a D. Vamos ver a Anitta. Anitta quer arriscar? Tá em dúvida? Concorda com a Luísa. Pode ir. Então, a gente tem. Elas chutaram qual? Perdão? A D mesmo, as duas acertaram. mesmo. Chutaram não. Perdão. Como elas responderam. Bom, justamente, certinho. A gente tem, então, o narrador diz que reuniu umas 5 pessoas, com quantas notícias dissessem 33. Então a gente já vê que tem uma ideia aqui uma ideia de contraste entre duas situações. Ele só reuniu 5, mas as notícias diziam 33. Como a gente
tá falando aqui do dissessem, né? Que é justamente esse é o modo subjuntivo, o passado do subjuntivo, a gente vai ter uma ideia que depende da outra. E é justamente a ideia de concessão, embora as notícias dissessem 33. Aqui a gente não poderia ver nem condição, nem consequência. Condição, né? Se as notícias dissessem 33. Não, não é. Se a gente dissesse isso, ia mudar totalmente o que o autor quer dizer. Então, é realmente um contraste entre duas ideias. Tinha 5 pessoas, embora as notícias dissessem 33. E aí, por que elas diziam 33, né? Com o intuito de dar um aspecto simbólico para aquele banquete, para aquele jantar. Então, é justamente a ideia de finalidade. No intuito de, a fim de dar um aspecto simbólico. Então, o intuito expressa justamente finalidade, um fim de dar um aspecto simbólico ao jantar, tá bom? Então, acertaram, tá tudo certo. A gente pode ir para o nosso próximo assunto. Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais esses assuntos, como o nosso tempo também já está acabando, eu vou passar com mais rapidez, até porque, gente, não que não são importantes, mas são assuntos mais básicos, assim, de início da gramática e tudo mais, que eu acredito que a maioria das pessoas tenham uma ideia um pouco melhor. Então, eu vou fazer com mais rapidez mesmo. Aqui a gente vai revisar algumas classes gramaticais, porque alguns exercícios eles pedem, não vão pedir, por exemplo, a citar alternativa que contém substantivo. Não, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é pedir para você comparar duas classes gramaticais diferentes, para você saber que determinadas palavras fazem parte de classes gramaticais diferentes, dependendo do contexto. Que nem a gente vai ver um exercício que tem um poema com rimas, e aí pergunta, essa palavra que está rimando com aquela, elas são de classes gramaticais iguais ou diferentes e tudo mais. Então você tem que saber mais ou menos a classe gramatical de cada uma para conseguir resolver o exercício. Então, o substantivo, gente, é mais ou menos aquilo que a gente tem uma noção bem básica, né? Que nomeia coisas reais e tem diversas classificações. A gente tem simples, que quando só tem o radical, composto, guarda-chuva, comum, caneta, lápis, cadeira. Próprio, que é quando a gente dá um nome para alguma coisa, a gente especifica algo, geralmente nome próprio, né? Que a gente fala João, Lucas, Anitta, Luísa, Mariana. Concreto, que é quando a gente fala, aqui concreto e abstrato é bom fazer um ponto, né? Porque não é aquilo que a gente fala que consegue pegar, e abstrato é aquilo que a gente não consegue pegar, não é isso. A gente aprende isso, né, no começo, nas aulas de gramática, do fundamental, mas o mais correto é dizer que o concreto é algo independente, é um substantivo que não depende de outro. Enquanto o abstrato já faz ou referência a sentimentos, tristeza, felicidade, saudade, ou a palavras que derivam de outros verbos. Então, beber, bebedeira, ler, leitura. Então, são palavras derivadas. Primitivo, dente, derivado, dentista. Então, primitivo é o substantivo que vai derivar em outras palavras. Primitivo, jogo, derivado, jogador, e por aí vai. E coletivo, né, que é aquele monte de palavras de coletânea, coletivo de Chaves, Mori, coletivo de ilha, arquipélago, e por aí vai. Pode passar, Lucas. Adjetivo, a gente também já sabe, caracterização de outras palavras. E aqui é importante, né, porque além do substantivo, a gente tem locuções adjetivas, que nem o Lucas falou, né, das locuções conjuntivas, que acontecem dentro das conjunções, que são mais de uma palavra formando uma ideia só. Aqui no adjetivo é a mesma coisa. Por exemplo, amor de mãe, você pode substituir de mãe pelo adjetivo materno. Luz do sol, luz solar, e por aí vai. E aqui, ali que eu trouxe, ó, ela é uma grande mulher versus ela é uma mulher grande. No caso do grande mulher, então você percebe que você mudando aonde está o adjetivo, você pode mudar totalmente o sentido da frase. Por isso que é importante os vestibulares. Vai ter alguns vestibulares que colocam adjetivos em situações diferentes e ele dá ideias diferentes. Então, grande mulher é no sentido de ser uma mulher valorizada, né? Uma grande mulher no sentido de valorização. Enquanto mulher grande é mais de tamanho mesmo. Tipo eu que tenho 1,94, eu sou um homem grande, um homem gigantesco, na verdade. Mas aí é no sentido de altura mesmo. Pode passar, Lucas. Verbos, a gente já falou bastante, né? A gente conjuga eles com pronomes pessoais do caso reto, a gente tem aquela frase clássica, né? Mim não conjuga verbo. É sempre bom ressaltar porque mim não conjuga verbo mesmo. Porque mim é pronome pessoal do caso oblíquo, que conjuga verbos são pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mas a gente falou bastante de verbos em outros exercícios, então pode passar também. E os advérbios, que eu acho que são muito importantes para exercício, porque eles aparecem sempre. E eles dão uma circunstância para outras palavras. Pode ser um outro advérbio, pode ser um verbo ou pode ser um adjetivo.
Então, por exemplo, hoje, que dá a ideia de tempo, estamos assistindo a aula de gramática em casa, que traz a ideia de lugar. Muito, todos correram muito, que traz a ideia de intensidade. Então, é sempre uma circunstância para determinada palavra, ou para um advérbio, ou para um verbo, ou para um adjetivo. Pode passar. Luiz, eu sou gigantesco mesmo em 94, enfim, uma história longa, de minha mãe teve diabetes gestacional, é aquela história que mãe conta para todo mundo, sabe? Enfim. Qualquer dia, quando eu voltar aqui, talvez a semana nem eu separe uns 5 minutinhos para contar a história do meu quase gigantismo. E aqui, gente, algumas circunstâncias principais dos advérbios, né? A gente tem circunstância de tempo, ainda, agora, amanhã, intensidade, bastante, muito pouco, lugar, abaixo, acima, por dentro, modo, que é a forma, né, como algo é feito, bem, algo é feito bem, algo é feito mal, algo é feito depressa, devagar. Por exemplo, agora eu estou explicando depressa, né, que é um advérbio, justamente porque o nosso tempo acabou. Afirmação, sim, certamente, efetivamente. Dúvida, possivelmente, provavelmente. E negação, não, de jeito nenhum, de forma alguma, tá? Pode passar, Lucas. Eu acho o seguinte, eu acho que vai faltar a gente falar de estrutura e formação de palavras, e a gente pode trazer na nossa próxima aula para revisar antes do... A gente não vai ter mais, né, aula aqui na Semana Unesp, mas a nossa aula de gramática mesmo, a gente dá uma revisada nisso, porque cai na Unesp, tá, gente? Só alguns exercícios, que é justamente aquilo que eu falei, das classes gramaticais diferentes. Ele traz rima entre palavras, e ele quer saber qual é a classe gramatical de cada palavra. E ele fala assim, ó, observa-se rima entre palavras de classes gramaticais diferentes. Então, lá no texto, você tem graça rimando com passa. Graça é substantivo e passa é verbo. Então, você tem rima entre palavras diferentes, que é o chamado rimas ricas, que vocês estudam em literatura. E regaço e faço. Regaço lá também é um substantivo e faço é o verbo, vem do verbo fazer. Então, você percebe rima entre palavras diferentes. Então, para esse exercício, você não precisava saber o que era rima rica, você precisava saber a classe gramatical, conseguir reconhecer morfologicamente a classe gramatical de cada uma das palavras, tá? Por isso que é importante. Deixa eu ver se tem mais algum. Acho que tinha mais um de advérbio, né? Aqui, ó. Dupla negação, que é o emprego conjugado de palavras negativas. Então, nesse caso, você precisava lembrar. Também não tem tanta dificuldade, porque ele traz a definição de dupla negação, mas era bom você saber os advérbios de negação, né? Que é lá na letra A. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento, uns com outros, acho que nem não misturam. Olha o nem não. Nem precisava desse nem não. É a dupla negação que vem do nem, que é o advérbio de negação, e do não, que também é um advérbio de negação. Então, a dupla negação está ali nesse caso mesmo. Acho que agora era estrutura e formação, que a gente não vai conseguir passar. Mas era isso, gente. Desculpa por essa correria aqui no final. É que, de novo, eu e o Lucas, a gente achou que ia passar, mas enfim, é o que acontece. A gente vai fazendo exercício, às vezes demora um pouco mais em um do que em outro. É o que acontece com qualquer aula. O mais importante é que o que a gente passou, a gente conseguiu passar justamente o que a gente queria mesmo. E um assuntinho que faltou, a gente passa na próxima aula, não tem problema nenhum. Restou alguma dúvida para as duas alunas que estão aqui? Vocês querem tirar alguma dúvida? Querem falar alguma coisa em relação a tudo que foi passado? Alguma dica, alguma coisa, enfim? Anitta disse que foi top. Que bom, que bom. Então, eu só gostaria de agradecer mesmo as corajosas que nos acompanharam aqui. Sim, muito obrigado gente, pela 2 paciência. horas. 2 horas, e inclusive elas vão ter uma aula agora, eu acho, então estão liberadas. Boa sorte para vocês. Sim. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por resolverem, por serem tão... por participarem mesmo, foi incrível estar aqui com vocês. Mesmo, boa sorte, arrasem nesse vestibular, vai dar tudo certo, a gente está torcendo por vocês. Qualquer dúvida, nós estamos aqui. Muito obrigado ao João, e é isso.